Você já ouviu falar de ciência do comportamento? Hoje, no nosso podcast Pode Transformar, e estou com um cara que é especialista nessa área. E eu quero trazer ele aqui para vocês, para trazer muita informação, muita novidade. Você vai ver, fica vendo só o cara. Felipe Dias, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. O pessoal quer saber um pouquinho mais sobre a ciência do comportamento, que eu já chamei aqui, né? Ótimo, Guto. Primeiro, eu quero te agradecer pelo convite, porque é um tema que eu adoro falar. É o meu dia a dia, é o que eu faço, é o que eu estudo, é o que eu trabalho, tudo baseado em ciência do comportamento. Então, adoro, estou em casa, vou me sentir muito em casa falando disso com você. Especialmente porque uma das missões que eu tenho colocado para mim é falar de ciência para um público que não é cientista. Porque nós temos, claro, todo um corpo de cientistas hoje no Brasil e no mundo, estudando, pesquisando, produzindo sobre ciência do comportamento, mas eu acredito muito que a gente consegue trazer para a sociedade grandes ganhos quando eu saio lá da academia, da ciência, das pesquisas e levo para o dia a dia, que aí sim a gente transforma isso em tecnologia social, né? Todo mundo consegue usar, todo mundo consegue transformar as pessoas. Show de bola, maravilha. Felipe, a gente sempre abre o podcast com uma brincadeira aqui. A gente vai entrar num tema sério, mas antes da gente entrar num tema sério, a gente fala muito sobre uma experiência que você teve engraçada ou inusitada para contar para o pessoal aí. Ótimo, Guto, porque isso tem relação, inclusive, com o que a gente vai falar aqui, na minha visão. Eu tive uma experiência inusitada recentemente. Estou com duas crianças, uma de 4 e um de 8. A de 4 vai fazer 5 agora. Legal. E criança sempre traz experiências inusitadas pra gente. Esses dias a minha filha me pegou de surpresa. Imagina, uma criança de 4 anos e meu filho, ele tende a ser muito ligado à regra. Então você fala com ele para fazer uma coisa, ele faz aquilo e se ele não fizer, ele quase morre por conta disso. Se ele, por exemplo, tiver que faltar aula, pode ser para uma viagem que a gente vai fazer, ele fica preocupado porque vai faltar 1 dia, 2 dias de aula. E ela não, ela já é mais descolada, né? Um pouco mais brincalhona nesse sentido. E aí esses dias ele propôs para mim uma disputa. Ele gosta muito de gibi, da Turma da Mônica, ele falou assim: papai, vamos fazer uma disputa? Vamos pegar o gibi e nós vamos ler. Quem terminar de ler mais rápido ganha a disputa. Essa era a proposta dele. Minha filha estava do lado. Aí ela falou, chegou bem no meu ouvido e falou assim: papai, por que você não trapaceia? Passa as páginas do gibi, finge que você leu e fala: ganhei, acabei primeiro. Que é uma proposta tipicamente dela. Ele não faria isso porque ele é uma pessoa certinha com relação à regra. E por que eu trouxe essa experiência pra gente pensar? Porque, olhando de fora, dá a impressão de que, olha, eu tenho duas crianças com personalidades diferentes. E isso é um princípio que a gente vai entender. Quando eu não conheço a história, muitas vezes eu vou atribuir as diferenças de comportamento à personalidade. E tem vários problemas disso. Um deles é que personalidade eu não consigo modificar com tanta facilidade. O comportamento eu consigo. E é quando eu não entendo, inclusive vários gênios e outras pessoas problemáticas que a gente olha na sociedade, quando você conhece bem a história, você começa a entender bem o comportamento dela. Porque ela chegou naquele formato que a gente vai chamar de personalidade. Tem um livro do Dale Carnegie, ele fala muito sobre isso, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Você conhece esse livro? Sim, sim. Esse livro bem famoso, né? ele aborda... Eu acho que ele entra um pouco nesse tema, né? Sim, de certa forma. Com outras visões, eu gosto do livro porque ele traz uma comunicação mais clara, né? mais agradável de ser lida. E traz um pouco dessa ideia. Por quê? Ele vai trazer uma ideia que é muito central dentro da ciência, que é eu posso aprender. Acho que a principal mensagem que a ciência do comportamento traz para a gente é uma mensagem de acreditar nas pessoas. Porque as pessoas, elas, por mais que naquele momento elas tenham uma determinada configuração de comportamento, elas são parece que ela tem um jeitão dela, ela pode aprender, ela pode ser diferente, ela pode se transformar numa outra pessoa. As outras pessoas e a gente também. As nossas dificuldades também elas podem ser rompidas com processos e métodos adequados. Legal. E qual que é a diferença entre personalidade e comportamento? Só porque às vezes a galera vai confundir e é bom a gente trazer essa luz. Nossa, ótima pergunta. Acho que essa pergunta foi um presente para a gente começar essa discussão. Por quê? Quando eu falo de personalidade, em geral, eu estou atribuindo a um conjunto de comportamentos mais ou menos estáveis. Então, eu falo, a pessoa é assim ou ela é assado. Tem várias formas de falar sobre personalidade, né? Tem aquelas teorias de temperamentos, a pessoa mais fleumática, mais melancólica. Outros vão dar outros nomes. Um é mais dominador, outro é mais comunicador. Tem um pouco dessas teorias. Só que a ciência do comportamento, o que ela vai romper? Porque, para ela, olha, isso é só uma ideia. Isso não é algo objetivo. Por quê? Quando eu falo assim que a pessoa é
fleumática ou é melancólica, eu não tenho como olhar lá dentro dela e dizer se ela tem aquela personalidadezinha lá dentro. Eu tô só supondo isso, certo? A partir dos comportamentos dela. Não tem nada que me garanta que lá dentro dela existe uma estrutura que fala assim, ó, essa pessoa é dominante ou é comunicadora e aquilo lá tá rígido, ela não muda aquilo. Eu só tô olhando comportamentos e tirando uma conclusão de que ela tem uma personalidade. E a ciência do comportamento vai dizer assim, se é isso, se eu tô só tirando conclusões, eu não posso nem estudar, nem posso investigar uma personalidade, porque eu não posso acessá-la diretamente. Então, qual seria a melhor forma de estudar o ser humano? Estudar o comportamento, que é inicialmente, aquilo que eu consigo observar. Que a partir daquilo que eu consigo observar, eu consigo, inclusive, saber por que a pessoa fez uma coisa e não fez outra. Quais são as relações disso com a história dela, com o ambiente onde ela está, porque a ciência do comportamento vai olhar muito para o ambiente também. E aí, ao invés de pensar, olha, a pessoa tem uma personalidade e essa personalidade determina o comportamento, que é o que muitas pessoas acreditam, a ciência do comportamento vai mostrar diferente. Olha, o ambiente, de certa forma, vai determinar aquele comportamento. E quando eu consigo algumas configurações, a partir dessa observação, eu vou dizer que ele tem uma personalidade. Mas a personalidade não é o que determina o ambiente. E o ambiente. Isso, para mim, é libertador, porque se eu falo que a personalidade determina, eu estou preso numa personalidade. Certo? Você fala assim, olha, eu sou melancólico. Então, tudo que eu faço é porque eu sou melancólico. Estou preso nisso. Não tem como eu sair disso. Agora, você fala assim, não, são meus comportamentos que estão sendo determinados pela minha história, pelo meu ambiente, que me traz uma configuração que alguém chama de melancólico, eu posso sair disso. É só mudar o ambiente. É só mudar aquilo que está determinando meu comportamento. E, para mim, isso é a magia da ciência do comportamento. Para mim, ela nos liberta de uma prisão chamada personalidade que a sociedade foi construindo ao longo da história. E aí, para mim, também abre a possibilidade de também influenciar as pessoas que estão ao meu redor. Ao invés de olhar para elas como aquela pessoa é desse jeito e não tem solução, não, eu tenho possibilidade de ajudar essa pessoa a desenvolver e evoluir numa direção melhor, digamos Mudar assim. o rumo ali, vamos Mudar dizer o assim. rumo. Mudar o rumo. Legal. Exatamente. Ambiência e amizades. E amizades também vão fazer parte do ambiente. Porque quando eu falo de ambiente dentro de ciência, e essa é acho que essa é uma certeza que todo mundo que tem trabalhado com gestão tem falado bastante, que o ambiente determina o comportamento ou o ambiente direciona o comportamento, algo nesse sentido. Quase todos os especialistas em gestão têm falado isso. Só que isso é verdade, e a ciência tem muito conhecimento consolidado em cima disso, só que eu posso mudar. Se eu quero mudar o comportamento, eu posso mudar de ambiente. Então, por exemplo, quando nós estamos num grupo lá em conjunto, né? Quando você está num grupo com outras pessoas que você não tinha contato antes, você está mudando de ambiente. Isso vai te trazer algumas questões. E vai mudar, de certa forma, alguns comportamentos. Então, eu posso mudar de ambiente. Mas muitas vezes eu não tenho como mudar de ambiente. Como que, por exemplo, eu pego a minha empresa e mudo a minha empresa de ambiente? Vou pegar a minha empresa, tirar todo mundo de onde eles estão e trazer aqui para São Paulo? Será que é possível? É viável? Isso traria alguma vantagem? Então, se eu não posso mudar de ambiente, eu mudo o ambiente. E isso, para mim, é um caminho excelente. Se eu souber, e a ciência vai nos trazer vários elementos disso, quais são os pontos do ambiente que vão fazer, de fato, que o comportamento aconteça, eu consigo, não preciso mudar de ambiente, eu mudo aquele ambiente, modifico ele. Desde o ambiente físico, que às vezes ele vai interferir, até esse ambiente social, as pessoas que vão estar convivendo, as regras que vão estar ali, os sistemas de recompensa. Tudo isso eu posso planejar para direcionar tanto a minha empresa quanto eu mesmo na direção que eu acho que é mais produtiva, sem que eu precise, de fato, sair daquele ambiente para outro. Eu posso modificar aquele próprio ambiente, da minha vida, da minha família, às vezes da escola, da empresa. E você comentando isso daí, eu lembro da história de um amigo meu, que ele, agora você falando, trouxe clareza para mim, até de uma coisa que eu tinha pensado já. E esse amigo meu, ele tinha um problema muito sério na família dele. A família dele era bem desestruturada. E ele foi o único da família que casou, não pisou na bola com a mulher, sabe? Que criou a família ali, os filhos, tudo. E aí, por incrível que pareça, os irmãos começaram a pender para esse lado também. Porque fala, pô, família é feliz, não sei o quê, que na minha não dá, não sei o quê. Aí ele falou, cara, é você tratar a sua família conforme você tem que tratar. Você assumiu um compromisso ali, casou com uma mulher, vai ter filhos, trabalhar, cuidar da família, acabou. É isso aí que eu vou fazer. Eu não vou fazer igual o pai fez, igual a mãe fez.
E aí ele começou a mudar um pouco a estrutura dessa família, cara. E eu conheço a família de perto. E hoje você vê que tem um comportamento... a gente volta na história. Comportamento completamente diferente, cara, a família inteira. Antes os caras iam pra bar. Chegava hoje sexta-feira, 5 horas da tarde, meu amigo, os caras saíam, era bar e domingo, Sim, futebol. sim. E aí só que os caras iam 11 horas da manhã pro futebol e voltava, sabe-se lá Sem que horas. horário, né? Sem horário. E aí esse cara conseguiu quebrar e romper essa barreira de comportamento dentro da família. Então ele conseguiu mudar o ambiente. Sim. Isso é legal, porque nesse exemplo, provavelmente o resultado que ele tinha antes, eu não sei se antes ele teve problema com a esposa ou não. A família dele já foi estruturada. A família inteira desestruturada, ele que era o não, mais né? novo. Olha só que legal isso, porque a tendência, se ele veio de uma família que tem um padrão mais ou menos parecido, é que ele imite esse padrão. Só que provavelmente eu não conheço a história dele. É por isso que eu te falei, né? A gente às vezes pode tender a atribuir a personalidade, se eu não conheço a história. Mas certamente na história dele, alguém forneceu um modelo diferente. Pode ser alguém na igreja, pode ser alguém de um outro amigo, conversas, várias são as possibilidades. E quando alguém fornece um modelo diferente para ele, fala, olha, esse modelo está gerando o resultado que eu quero, não o resultado que meus irmãos estão produzindo lá com seus casamentos. E aí, de repente, ele entra no modelo que ele viu em outro lugar, que alguém de referência forneceu para ele. Isso é mudar o ambiente. Ele teve acesso a uma nova referência. E é quando ele faz isso e tem um casamento bacana, agradável, isso também serve de modelo para os irmãos. E os irmãos, talvez, que não tenham tido acesso a isso, porque talvez eles tenham tido outros modelos como referência, passam a ter alguém como um modelo de referência. Tiveram os pais como referência. Os pais pai e a mãe pisando muito na pisando bola. na bola. E aí a gente tende a repetir, porque é o modelo que a gente tem. Assim, claro que aqui não é exatamente minha área, que isso vai muito para a clínica, mas aqui a gente acaba esbarrando também na gestão, porque é parecido em alguns momentos. A gente acaba replicando modelos. Os modelos dos pais. E aí, quando eu falo de gestão, o modelo dos meus gestores, dos gestores que eu tive como acesso. Então, se eu tenho, por exemplo, um gestor que é mais linha dura, é possível que se eu trabalhei com ele muito tempo, quando eu for gestor, eu vou ser mais ou menos parecido. A não ser que eu tenha referência de outros modelos e faça uma jornada para mudar, porque nada está escrito em pedra, como eu falei, né? Não é personalidade. Eu aprendi daquele jeito, posso aprender diferente. Mas uma coisa é certa, os modelos influenciam bastante a gente. Com certeza. E por isso que ter acesso a novos ambientes também nos ajuda, né? Como a gente falou de grupos, por que eu também tenho feito muito esse movimento de estar em outros grupos de empresários, para ter modelos? Porque esses modelos vão orientar algumas práticas minhas. Eu sei que isso vai acontecer. Quando eu mudar esse modelo, alguns modelos, e orientar algumas práticas minhas no dia a dia, a minha equipe replica também, porque vai ter Felipe fornecendo esse modelo para eles. E tá funcionando para o Felipe, vou replicar também. Exatamente. E é claro que só o modelo não resolve, porque tem uma chave muito importante do nosso comportamento, que é a consequência que o comportamento produz para a gente. Então, quando eu estou dentro de uma empresa, ela tem um sistema de recompensas, que são vários. O reconhecimento, remuneração, tudo isso. Então, além de fornecer modelos, eu também tenho que pensar em estruturar a empresa para que ela incentive os comportamentos certos, aqueles comportamentos que de fato vão produzir resultados, digamos assim, né? Porque senão eu estou só falando com as pessoas, façam isso, façam aquilo, mas o meu sistema de recompensa direciona elas para outro lugar. Então, quando eu vou mudar alguma coisa, eu tenho que fazer as duas coisas, fornecer o modelo e recompensas adequadas também. Agora uma curiosidade, voltando um pouquinho, Sim. tá? Quem ganhou a brincadeira disputa com o filho lá, que a gente passou e... Não deu o final da história, né? não chegou no final da história. Primeira coisa, eu falei com ela assim, filha, isso não é legal. Não é legal, porque, como eu te falei, né, eu sei da história dos dois, eu sei porque cada um tem uma configuração de comportamento específica. E é bom porque posso ensiná-la, né? Eu falei assim, isso não é legal. Foi uma combinação que nós fizemos, nós colocamos as regras, então a gente tem que seguir as regras. Então nós vamos seguir aqui direitinho. Fiz isso com ela, primeiro para ajustar o comportamento dela. E ele ganhou, obviamente. Por dois motivos. Primeiro que eu tinha que parar de dar essa atenção para ela. Mas o segundo motivo também é que ele tá lendo muito. Então ele tá lendo muito gibi. Então ele lê rapidinho. Eu tô acostumado a ler livro, né? Gibi menos. Então quando eu vou pular de um quadro pro outro, eu me perco. Ah, que barato. Eu tô meio engessado. Né? Então eu falei com ele, eu vou ter que treinar para ganhar de você. Então ele tá na vantagem. Ele tá na vantagem. Ele tem quantos anos? Tem 8. 8 anos. E a menina tem 4. Tem 4. Isso, tem 4. Barato. E aí entra o que eu te falei de diferença. Olha que interessante os dois. Os dois têm habilidades diferentes que, como eu falei, se você olhar de fora, parece que são personalidades diferentes, mas que mostram que têm histórias diferentes. Então ele tem muita facilidade com habilidades intelectuais. Então ele leu muito cedo. Ele, para desenhar, é ótimo para desenhar.
coisas relacionadas à música, inglês, tá aprendendo muito rápido, total facilidade para isso. Dificuldade para quê? Questões motoras. Então, para ele correr, por exemplo, é mais difícil. Agora, eu coloquei numa escola de futebol para desenvolver um pouco mais, mas não é a facilidade dele não é essa. E ela é o contrário. Ela não teve tanta facilidade nisso. E para ela, o movimento para ela é muito mais fácil. Então, ela dança muito mais coordenada, corre muito melhor. Isso tem relação com a história deles. Porque quando ele nasceu, a pessoa que trabalhava com a gente, ela fazia educação física, e desde um ano e pouquinho, ela brincava com ele com jogos de letras. Que letra é essa aqui? Que letra é essa aqui? Que letra é essa aqui? Isso o dia todo. E estimulava muito o desenho. Muitos livros lá de desenho colorido com ele. Coloria, desenhava o dia todo. E, naturalmente, ele desenvolveu essa habilidade mais cedo. Porque ele foi estimulado desde cedo nisso. E aí, depois ela saiu, vieram outras pessoas. A gente mudou o formato. Então, antes tinha uma babá, né, totalmente dedicada a ele. Depois a gente entendeu que não era necessário, que seria uma pessoa mais para cuidar da casa. E aí, quando a minha filha nasce, Elis, ela já não nasce nesse contexto. Ela nasce num contexto, primeiro, já tinha um irmão para puxar para outras coisas, para puxar para brincadeiras. Então, ela nasce muito mais estimulada a brincar, correr, etc., do que a desenhar, ter contato com letra. Então, ela desenvolveu muito mais rápido as habilidades motoras e ele desenvolveu mais rápido as habilidades intelectuais. É claro que lá na frente talvez isso não faça muita diferença, mas agora você vê nitidamente essas diferenças. Isso tem relação com a história. Quanto eles foram estimulados, como foi o ambiente de cada um e quanto que cada um foi incentivado. Muito legal. Muito legal. É isso gostoso, né? Não, gostoso demais. Muito gostoso. E não adianta, os filhos, né, mesmo que seja gêmeos, Uhum. não ter a mesma personalidade ali, não ter o mesmo comportamento. Sim. É muito engraçado esse tipo de coisa. E isso também, Hugo, tá interessante, traz um pouco para nossa ideia, porque é igual equipe. Tem uma equipe, cada uma tem uma história, mas a equipe lá, dentro da empresa, cada uma tem um ambiente diferente, apesar de ser a mesma empresa. E filhos também são assim, inclusive gêmeos, que nasceram. Mas eles nasceram com os mesmos pais na mesma época. Mas nunca tem como ser o mesmo ambiente exatamente. Porque vai variando. Então, na medida que ele vai aprendendo algumas coisas, um fala, outro às vezes não falou ainda. Isso vai trazendo para eles experiências diferentes. E ainda bem, né? Graças a Deus que é assim, porque mesmo os gêmeos vão ser pessoas totalmente diferentes. Claro que elas têm algumas coisas em comum, porque quando nós somos de uma mesma família, nós vamos ter alguns valores em comum, algumas coisas assim, mas são pessoas totalmente diferentes, porque para cada uma foi um conjunto de experiências único. Isso é legal, isso é mágico na nossa experiência, né? E mudando um pouco de assunto, eu quero entrar daqui a pouco nesse tema, mas eu vou abordar isso daí. Mas eu queria vamos lá, nem dica. Hoje eu tô meio puxado de orelha da história da dica. Ah, é? Uma técnica de gestão aí que você possa compartilhar com o pessoal, que é a tua expertise na coisa, né? A ciência do comportamento aí na gestão. Eu até antes de falar de técnica, eu gosto muito de a gente pensar sobre o olhar, treinar o nosso olhar. Depois tem um monte de técnica que dá para usar a partir desse olhar. Mas, para mim, a principal contribuição da ciência do comportamento, por mais que ela tenha desenvolvido tecnologias de comportamento, e aí, naturalmente, técnicas, modelos, ferramentas, que são muito úteis para a gente, mas o principal é a mudança no olhar. Porque quando eu tenho... E isso vale tanto na educação dos filhos, como a gente falou, como também na gestão, que é a minha especialidade. A gestão, o que eu vejo, especialmente nos clientes que a gente recebe, que fazem... Eu falo que eles passam por essa transformação de olhar, eles chegam olhando para a pessoa, acreditando assim, que o problema das pessoas, dos times deles, é porque as pessoas não querem, porque elas estão de má vontade, porque a geração hoje não quer nada, quer saber de nada. Porque hoje as pessoas estão recebendo Bolsa Família. Essas são as principais frases que eu ouço. Então, sempre atribuem o problema às pessoas, especificamente. E o que a ciência mostra pra gente o que as pessoas fazem, que é o comportamento, é um efeito do ambiente. Então, eu tenho que treinar meu olhar, não para olhar para as pessoas, mas para olhar para uma pergunta anterior. O que do meu ambiente está provocando aquilo? Essa, para mim, é a sutileza que muda totalmente o jogo. Falar assim, olha, se eu estou tendo rotatividade, ao invés de falar que é porque as pessoas não querem trabalhar, o que no meu ambiente está gerando essa rotatividade? Por que as pessoas estão escolhendo não trabalhar aqui?
Será que é um ambiente que está muito, que a gente chama de coercitivo, ele vai ser muito pesado? Será que é isso? Será que está faltando orientação? O que é? Então, a gente aí vai ter caminhos para investigar isso, naturalmente. Mas qualquer que seja o problema que eu estiver tendo com pessoas na empresa, a minha pergunta tem que ser essa. O que do meu ambiente, do ambiente da empresa, aí é um ambiente, como eu falei, é físico, é um ambiente social, tudo isso. As regras da empresa. O que do meu ambiente está provocando? Se a minha equipe está vendendo pouco, não é porque eles são preguiçosos, não. O que está acontecendo que eles estão vendendo pouco? Está faltando o quê? Ou está sobrando o quê? E aí, essa mudança de olhar para mim quando a gente treina ela, não tem erro. Porque você vai achar o problema. Você pode até não ter a ferramenta para corrigir. Aí vai ter que buscar, pedir ajuda para alguém. Mas pelo menos você vai estar olhando para o lugar certo. O que eu vejo que os clientes em geral, né, que chegam para a gente, tem dificuldade é que eles estão olhando para o lugar errado. Aí ele nunca vai achar a resposta. Até bom você falar isso para mim, porque assim, eu tenho imobiliária em Ubatuba. E em Ubatuba a gente tem, não só na minha, mas a gente tem uma rotatividade muito grande de corretores de imóveis. E às vezes a gente conversa, a gente debate o que está acontecendo, por que dessa rotatividade. Às vezes o cara vem ficar 3, 4, 5 meses, vai embora. O outro fica 1, 2 anos, tem gente que fica 3, 4, 5 anos, vai embora. Ou de repente o cara monta dele. Mas quando monta dele, que é tá normal, legal, faz parte do processo. Faz parte do né? processo. E eu ajudo, inclusive. É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu quero montar a minha. Beleza, vamos lá. Ou saiu com a porta aberta, se precisar de mim, pode contar. Precisar de uma ajuda, dica de contrato, documentação, pode contar comigo. Mas eu vejo que na gestão imobiliária hoje, não só em Ubatuba... Em geral, né? É geral. A gente tem uma rotatividade muito grande de corretores, né? E aí, a minha pergunta seria o seguinte: de que forma que seria que a gente conseguiria fazer uma análise fria, porque você não conhece do ramo, né? Mas uma análise fria para tentar descobrir, de repente, um olhar diferente que a gente possa estar olhando para a equipe, entendeu? E tentar entender o que está acontecendo. Ótimo, porque é interessante porque a rotatividade ela é um fenômeno que tem várias variáveis. Eu tenho que olhar para essas variáveis e separando uma da outra para poder atacar separadamente. E aí, claro, não conheço, mas eu posso te ajudar a pensar caminhos para você entender qual variável que está pesando mais. A primeira coisa para entender as variáveis, que eu vou falar um pouco delas, é eu mapear a saída. Então, assim, as pessoas estão saindo por quê? Elas estão indo trabalhar em outra imobiliária? É uma possibilidade. Elas estão saindo para sair do segmento, para fazer trabalho em outras áreas? É uma outra possibilidade. Ela está saindo para não fazer nada? É uma outra possibilidade. E essa é uma das piores. Por quê? Eu sempre falo isso. Se a pessoa está saindo da sua empresa e ela não tem nada certo, a sua empresa está ruim demais. Então, e acontece muito, tá? Elas estão saindo por desempenho, vocês que estão desligando, ou elas que estão saindo por vontade própria? Ou elas estão saindo por outros motivos, como, por exemplo, elas estão mudando de cidade, que é uma possibilidade também. Porque senão eu vou usar o remédio para coisa errada. O remédio certo para coisa errada. Aí eu vou mapear e eu vou atacar cada um desses problemas de forma diferente. Por quê? Bom, tem algumas coisas que você não controla. Por exemplo, as pessoas que estão saindo porque mudaram de cidade, ou o marido ou a esposa mudou, não tem o que fazer nesse caso. Concorda comigo? Você vai fazer parte. Vai fazer parte. Se as pessoas estão saindo para outras imobiliárias, aí é um ponto de atenção. Por quê? Elas gostam provavelmente do segmento, se dão bem no segmento, mas por algum motivo ela vê que no outro cenário é melhor do que o cenário que está agora. A gente tende a acreditar de imediato que é por uma questão financeira, mas na maioria das vezes não é. Embora a questão financeira seja importante também. Toda vez que tem troca de uma empresa para outra, eu tenho que entender que essa troca acontece por vários fatores. Um deles é a remuneração. Claro que se, por exemplo, se você oferta X e a outra empresa oferta 2 vezes, não tem nem o que fazer, a pessoa vai sair mesmo. Mas quando a diferença é pequena, eu sempre falo isso, se a diferença é pequena é porque a única coisa que ela está vendo na sua empresa é dinheiro. Aí é melhor não ter. Não, não é só melhor não ter não, é porque a gente está tendo um problema de gestão nesse caso. Por quê? Se a única coisa que ela está vendo na sua empresa é dinheiro, é porque você não está oferecendo outros ganhos. Então, se a única coisa é dinheiro, 110 é mais do que 100, concorda comigo? Plenamente. Ou 1.100 é mais do que 1.000. 101 já. 101 já é o motivo para sair. Agora, se eu tenho outros ganhos, especialmente ganhos intangíveis, por exemplo, tem uma comunidade bacana dentro da sua empresa, que é legal, ela gosta de participar, é divertido, é um ganho social que, se você tiver, vai pesar muito na escolha. Porque ela não sabe se outro lugar tem. É difícil saber se no outro lugar tem. Então,
para ela pesar essa escolha, a proposta lá tem que ser maior. Uhum. Dentro do seu trabalho, existe uma flexibilidade que ela consiga conciliar outros interesses dela? São interesses pessoais e familiares? Se sim, é mais um tijolinho que você coloca na sua conta. Ela tem reconhecimentos sociais públicos, assim, ela consegue mostrar que ela é um bom profissional. Você consegue mostrar isso para ela e ela ter como mostrar isso para a comunidade onde ela está inserida? Por quê? Todo mundo quer ser reconhecido como um profissional. Uma coisa é ser reconhecida dentro da sua empresa. Agora, lá no ambiente onde ela vive, ela é reconhecida como uma boa profissional, um bom profissional pelo fato de trabalhar na sua empresa. Se você consegue isso, é mais um tijolo. E esse é um tijolo importante, que a gente chama de marca empregadora. Quando eu somo tudo isso, aí a proposta financeira vai tendo que ser cada vez maior para ela trocar de emprego. Então, por isso que eu estou te falando que eu não sei qual é o problema, mas são hipóteses para você avaliar. Uhum. Então, será que eu construí isso? Se não construiu, comece a construir. Comunidade, ganhos sociais, porque a remuneração tem que estar equilibrada com o mercado, e quando você adiciona tudo isso, vai ficando mais difícil dela sair. Isso pensando que ela está saindo para uma outra imobiliária. Uhum. Tem uma possibilidade dela estar saindo do mercado. Bastante. Muita gente provavelmente sai isso. Isso me abre uma suspeita. Eu sempre, quando a gente fala de ciência, a gente fala de hipótese também, né? Uma hipótese, uma suspeita para ser avaliada se essa pessoa foi preparada, se você conseguiu prepará-la para viver dentro desse mercado imobiliário. Porque ele vai ter suas especificidades, ter suas complicações, e muitas vezes ela sai porque ela não está preparada, não se sente preparada, não vê perspectiva naquele mercado de crescimento. Isso muitas vezes tem relação com a preparação. Uhum. Porque eu vejo muitos, a gente teve alguns clientes do setor imobiliário, eu vejo muito contratei, aí fala, olha, você não precisa ter experiência, não sei se mas geralmente é assim, né, Guto? Até porque pela falta mesmo de profissionais. Não precisa ter experiência, você precisa gostar de vendas, gostar de se comunicar, gostar de gente, vem trabalhar com a gente. Aí beleza, captou a pessoa. Aí ela entra, aí faz um treinamento lá de alguns dias, ó, o treinamento é esse aqui, pau, vai vender. A chance da pessoa dar errado é muito grande. Com certeza. Entendeu? E aí, o que ela vai pensar? Não sirvo para esse segmento. Não sirvo para ser do mercado imobiliário. Ela acaba demonizando um segmento que tem muita possibilidade, mas não porque ela não leva jeito. Lembra lá da conversa sobre personalidade. Não é questão de personalidade que ela não leva jeito. É que a gente não deu a ela as condições necessárias para ela aprender tudo que ela precisa para se dar bem naquele segmento. Para essa situação, qual que é o ideal? Tem que entender o que a pessoa precisa de fato aprender para se dar bem no segmento imobiliário. Dá para mapear isso? Dá. Não dá? Já mapeei isso. Já mapeou isso. Se eu mapeio, esse é o primeiro ponto. O segundo é, como eu faço para desenvolver essa pessoa? Vamos pensar, demora, não demora? Demora. Quanto tempo? Pelo menos, de verdade, pelo menos precisa de uns 6 meses de preparação. Uns 6 meses. Olha só como... Para ficar... Para começar. Na base ali. Para começar, né? E aí, se nesses 6 meses eu não tiver forma de manter essa pessoa, seja inclusive com remuneração muitas vezes, mas também com incentivos de mostrar que ela está evoluindo, que ela está... Nossa, ó, já está melhor que estava no mês passado. Para ela sentir que está evoluindo, eu perco essa pessoa antes dela estar pronta. Aí ela sai com 3, 4 meses e faltava só 2. Por quê? Porque ela fala, não é para mim, não levo jeito. Eu estou aqui já há 3, 4 meses, não levo jeito. Isso faz parte. Só que se ela aprendizado. É um aprendizado. Se ela não conseguir perceber assim, nossa, estou evoluindo, esse é o primeiro passo. E o segundo, que eu não sei se é o caso, tá? Porque eu vejo que o mercado imobiliário paga muito pela venda. Uhum. Só que você se manter 6 meses sem renda é difícil pra caramba. Mesmo que a pessoa tenha alguma reserva, ela vai sentindo assim, será que eu vou conseguir recuperar esses 6 meses? Entendi. Então, eu não sei se a melhor estratégia é essa, que eu sei que é uma estratégia comum do mercado imobiliário. Se eu estivesse dentro do mercado imobiliário, eu faria o seguinte, olha, vamos combinar o seguinte, eu vou te dar aqui um valor básico para você se manter durante esse período. Nós vamos fazer essa jornada de aprendizagem, de desenvolvimento, para a pessoa ficar tranquila. Ela ir mostrando para ela que ela está aprendendo, porque aí ela vai olhar assim, daqui a alguns meses eu já estou vendendo. Aí beleza, eu vou ganhar mais em cima disso. Porque senão eu perco a pessoa no meio do caminho, aí a gente perde tempo, perde dinheiro, perde investimento. Aí eu não sei quais os casos são, mas são algumas possibilidades, tá? De rotatividade. Mas legal, mas é interessante porque você traz um novo olhar. Uhum. Né? Não só para mim, porque eu já dei uma mapeada no que pode estar acontecendo. Né? Porque a gente está nos grupos lá, está nos treinamentos, a gente fazendo as mentorias que a gente faz, a gente acaba olhando. Eu fiz o acelerador empresarial do Marcos Marques, sim. que, cara, eu adorei.
Adorei. Ele é muito bom, né? Ele é excelente, assim. E assim, tentei implantar muita coisa na empresa. Só que foi uma coisa que eu comentei com o Marcos na época. Eu falei, cara, o Ubatuba tem uma peculiaridade muito interessante, cultural de Ubatuba. A maioria dos ramos, a maioria das atividades na cidade, a maioria dos empresários na cidade tem essa rotatividade. Porque o cara olha e fala assim, eu não gostei do horário. Eu falei isso hoje de manhã no outro podcast. Eu não gostei do horário. Eu não fui com a cara da fulana. Eu não fui com a cara do fulano. Ah, ele falou mais ou menos atravessado para mim. Teve uma treta que eu vi numa empresa de um amigo meu. Todos os funcionários registrados, bonitinho. Eu tô saindo da empresa porque é o segundo dia que a pessoa entra aqui e não me dá bom dia. O cara falou, meu, vocês são duas mulheres, ela deve estar naqueles dias. É um direito dela. Não deu bom dia nem para mim. Eu não tô reclamando. Ela sentou, tá fazendo o trabalhinho dela. Aí a menina resolveu pedir demissão porque ia acabar discutindo com a outra. Então, assim, você vê umas coisas que você fala, meu, peraí. O que tá acontecendo? Você entendeu? E ainda na época comentei com o Marcos. Falei, Marcos, o Ubatuba tem hora que parece que a roda gira ao contrário. Tem umas coisas engraçadas que a gente vê em Ubatuba. E a hora que os empresários juntam e a gente começa a conversar e fala, ó, cara, fulano saiu por causa disso, ciclano saiu por causa daquilo. A gente olha e fala, cara, qual o cabimento disso daí, né? Qual o nexo da história, né? Vou levar você para o Ubatuba para treinar essa equipe lá, viu, cara? Não, e você trouxe, claro, que as cidades, as regiões em si, hoje a gente atende o Brasil todo. Então, para a gente é muito claro, por exemplo, que o comportamento da comunidade, vamos pensar assim, das pessoas, de uma cidade no interior do Ceará vai ser diferente do comportamento das pessoas em São Paulo. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor se um é melhor ou se o outro é pior, são características diferentes. Questão cultural, vamos Cultural. colocar assim. Isso é a mesma coisa. Minas tem algumas características, inclusive, difíceis de dar. A gente pode falar disso. Mas a questão é, eu como empresário, eu não consigo modificar essa característica. Eu não consigo modificar a cultura de um lugar, certo? Então, não adianta eu me apostar nisso, né? O que eu tenho que ter? Eu tenho que entender fazer uma leitura. Eu tenho que ter um processo dentro da minha empresa, desde do onboarding ou da integração, para corrigir algumas distorções que vão acontecer. De educação mesmo dentro da empresa. Porque se eu não fizer isso, eu vou ficar suscetível àquele comportamento que ela já traz da família dela, que ela já traz daquela comunidade, daquela cultura, e não necessariamente esse é o comportamento que eu preciso para trazer resultado para a empresa. Então, dois pontos que eu tenho que fazer. Primeiro é selecionar aquelas que estão mais próximas daquilo que eu preciso, mas sempre eu vou precisar ensinar isso, especialmente no início. E só consigo fazer esse ensino desde o início se tiver muito claro para mim também, como empresário, qual é a cultura que eu quero na minha empresa. E às vezes não tá. E aí eu só recebo aquela pessoa, eu sei que por algum motivo não é exatamente o que eu quero, mas eu também não tenho clareza do que eu quero. Então eu não consigo nem ensinar para ela, nem consigo nem orientar. E aí qual que é o resultado disso? Eu só vou falar, não tá dando certo, as pessoas aqui são dessa maneira. Então quando a gente vai fazer, por exemplo, um trabalho de gestão, a primeira coisa, depois do diagnóstico, a gente faz um diagnóstico primeiro. Segundo ponto, vamos sentar com a empresa e definir a sua cultura. Quais são os valores que a empresa entende que ela precisa praticar, inclusive para chegar no resultado. Quando eu falo de valores, eu estou falando de comportamento. Eu sempre trabalho isso com eles. O valor tem aquele nome bonito, né? Por exemplo, a gente tem um valor lá na NELS que é integridade. Integridade nas relações. Tá lá, que falou bonito. Mas o que ele é representado em termos de comportamento no dia a dia? O que a minha equipe deve fazer para eu entender que ela está praticando a integridade? Eu tenho que chegar nessa clareza. Porque se eu não chegar nessa clareza, eu não consigo ensinar para ninguém. Acho que esse é um aprendizado também da ciência. Eu só consigo ensinar para as pessoas aquilo que eu consigo também descrever enquanto comportamento. Então, muita gente fala, Felipe, eu não sei descrever isso, não. Não sei descrever o que eu espero, não. Aí eu falo, se você não consegue nem descrever, você está esperando da sua equipe aprender como. Como é que você vai conseguir ensinar? Passar não tem pra jeito. frente. Então, eu tenho que fazer o exercício de descrever o que eu quero. Então, se a integridade, por exemplo, pegando esse valor pra gente, eu brinco muito que assim, a integridade pra gente é o que é nosso, o que é do outro, na dúvida é do outro. Esse é o lema, né? Que era muito que eu aprendi assim, com a minha mãe, muito na família. Mas o que isso é representado na empresa? É o seguinte, olha, a gente fazia seleção, a gente parou de fazer seleção, agora está trabalhando mais com consultoria. Mas fez uma seleção, aí lá no contrato tá que se o cliente desistir do processo, a gente fica com uma multa.
Só que, em alguns momentos, não dá para ter clareza se foi uma desistência do cliente ou se porque o processo não achou a pessoa certa. Aí, nessa dúvida, o que a gente faz? Devolve o dinheiro. Porque eu não sei se foi um problema nosso ou se foi uma desistência do cliente. Entendi. Isso, aí quando eu falo, nesse resumo, então, integridade, o que é? Quando, na dúvida, se foi uma responsabilidade nossa ou do cliente, a gente devolve para o cliente. Isso é praticar integridade, por exemplo. Perfeito. Aí falando disso, eu vou falar de várias outras coisas. O que é integridade na relação de uma pessoa com a outra dentro da empresa? Mesma coisa. Então, o que é respeito? Que é um outro valor nosso. Então lá, nós respeitamos a diversidade, respeitamos a diversidade de gênero, tudo isso. De religião, isso pra gente não é uma questão. De política, que hoje é uma questão delicada, pra gente não é uma questão. Então, como que eu vivo esse valor no dia a dia? É quando alguém dá uma opinião diferente, eu posso discordar, eu posso colocar minha posição, mas eu não vou, de forma nenhuma, recriminar essa pessoa. É isso que eu espero da minha equipe. Então, eu espero que na minha equipe, quando alguém chegar com uma posição política, religiosa, qualquer coisa que seja diferente da dela, que ela respeite. Ela pode discordar, porque respeitar não é concordar, não é aceitar, é respeite. E respeitar é você entender, pode colocar seus argumentos, mas de forma nenhuma tratar a pessoa diferente por conta disso. Aí eu tô falando de comportamento. Aí eu consigo orientar a equipe, consigo cobrar a equipe. E aí, se eu tenho essa clareza de cultura, a pessoa chegou na empresa, eu tenho que vender a minha cultura para ela. Tenho que evangelizar a pessoa. Falar, olha, aqui a gente preza por isso, preza por aquilo, preza por isso. Vou observar a pessoa para saber se ela está praticando isso. E aí eu consigo corrigir algumas distorções que vão vir, talvez, da própria comunidade ou da própria família que ela veio, que talvez ali na empresa não vai encaixar muito bem. Eu fiz missão, visão e valores, coloquei tudo isso daí, fiz o manual da cultura da empresa. É um primeiro passo importante. O manual dos corretores, o cara que mexe com locação, o cara que mexe com venda, o manual da imobiliária, documentação, fiz tudo. E aí, inclusive, eu levei o Enemon. O Enemon foi, acho que umas 5 ou 6 vezes treinar a minha equipe. Que legal. Isso daí foi uns 2000 e nós estamos em 24. Então você conhece há muito tempo já, né? Conheço. Eu não conhecia o Enemon, não. Eu conheci o Enemon esse ano. E eu levei ele pra treinar a equipe lá, e a galera amava o treinamento dele. Ele é ótimo. E ele é excelente. Aí um dia ele virou pra mim e falou, cara, e o resultado? Porque não adianta eu ensinar. Ele deu uma, vamos dizer assim, uma tarefinha de casa, ele fez um teste. Ele fez uma tarefinha de casa com a galera lá, passou e, tipo assim, ó, semana que vem vocês mandam pra mim via e-mail. Né? Quero saber. Sabe quantos mandaram? Chuta, de 19. Os dois. Nenhum. Nenhum. Não, Nenhum. Zero. Aí ele virou e falou, cara. Aí a gente entra naquela história do cara não querer. Né? Questão cultural do cara não querer, e aí um influencia o outro. Não vou fazer isso aqui não, cara. Não vou fazer isso aqui não. Olha que isso aqui. Eu vou te ajudar a treinar o olhar, tá, Guto? Não, quero esse treinamento. Porque olha só, e isso vem inclusive da própria gestão por competência, que foi muito difundida e muito forte ainda, mas ela trouxe, na minha visão, um problema que a gente atribui ao querer, que é falar a pessoa faltou aquela atitude dela ou faltou outra atitude. Por quê? Tudo bem, ele deu a tarefa e era esperado que todo mundo mandasse e ninguém mandou. Aí você fala, o pessoal não está comprometido, não quer fazer nada. Mas a minha pergunta sempre é, o que no meu ambiente faz com que essas pessoas não queiram mandar esse relatório? Essa é a pergunta. Por que eles não mandaram? Não, mas era uma coisa muito simples. Pior ainda. Então, aí que tá. Você que é o cara que manja do negócio. Eu tô só colocando meu ponto de vista aqui. Vai lá. A gente fez um bate-papo com os corretores, eu expliquei o porquê que eu ia tirar. Porque eu levei treinamento para os corretores fazerem. Levei treinamento de vendas. Levei o Marcos Paulo Rodrigues, cara muito bom. Bom. Cara muito bom. Também fala de gestão de pessoas. Levei o Guto Lira, o Tuba Lira, que também é muito bom em gestão de pessoas. Levei o meu padrinho, falecido padrinho Augusto César, que ele era um cara que era personal finance. Assim que fala? Personal finance? Nunca vi. É o cara que é... tudo agora tá tudo americanizado. Né? Tudo tá americanizado. Eu vou inventar uma expressão aí pra gente também. Vai ter que ser. E aí, eu levei pra fazer o treinamento pro cara aprender a fazer a gestão financeira dele. Sim. Né? Sem brincadeira nenhuma. A única pessoa que aplicou e teve resultado foi a secretária, cara. E aí, Guto, se você vai entender bem isso... Porque, eu te falei, né? O ambiente determina. Eu tenho que entender que são 3 elementos que integram o comportamento com o ambiente.
Aí você vai entender onde talvez tenha faltado, nos dois casos, tá? Porque para mim já estou fazendo a leitura de onde está o problema. Perfeito, é isso que eu quero. É. Aproveitando, E eu- fazendo uma consulta gratuita aqui. Você vai ver que é simples. É difícil porque a nossa cabeça está treinada em outra coisa. Mas depois que a gente treina, é mais simples do que parece. Porque toda a ciência do comportamento, ela já demonstrou pra gente, a partir de várias pesquisas, que eu tenho 3 elementos que estão integrados que vai me fazer entender essa relação do por que as pessoas fazem o que elas fazem. Que eu chamo de modelo 3C. O que é isso? Contexto, comportamento e consequência. O comportamento está no meio. Contexto é tudo aquilo que eu faço, que está antes do comportamento acontecer e que, de certa forma, aumenta a chance daquele comportamento acontecer. Como é o caso que você fez. Você fez treinamento, levou pessoa, deu instrução. Isso tudo é o antes. E as pessoas, na sua ideia, elas deveriam fazer alguma coisa que era esperado delas, certo? Só que o que vai influenciar, principalmente se elas vão repetir ou não o comportamento, é o que acontece depois, que a gente chama de consequência. Que poderia ser recompensas e perdas, digamos assim. Ou como a gente chama, consequências incentivadoras e consequências inibidoras. Nós vamos chamar assim. Porque o que engaja é a consequência e não o que está antes. É aí está o nosso erro de gestão. Porque muitas vezes a gente acha que o que engaja é o que está antes. Eu vou lá, levo treinamento, levo palestra. É muito legal na hora, mas isso não engaja o comportamento. O que engaja o comportamento é consequência. E uma pergunta bem simples quando as pessoas fazem aquilo que é esperado delas, quais são as consequências? O que ela recebe como incentivo e o que ela recebe como desincentivo? Se for a mesma coisa, se ela fizer ou não fizer, não receber nada diferente, ela sempre vai optar pelo mais fácil. Então, vamos pensar no exemplo que você deu. Então, foi lá, fez todo o treinamento e você fez certo. A primeira parte estava certa. O contexto estava super bem preparado. O comportamento não era algo complexo, né? Você falou que era algo simples, era fazer uma relação de alguma coisa. Porque depois eu vou falar, às vezes é um problema da pessoa não saber fazer, mas nesse caso não é. Agora, o que elas receberiam, vamos pensar assim, como um incentivo, caso elas fizessem, caso elas não fizessem. Entendi. O pós. O pós é a chave do engajamento. A chave do engajamento é a consequência. Se elas não engajaram, é porque ou não tinha consequência diferenciada para as duas situações, fazer ou não fazer, ou porque o não fazer tinha consequência mais incentivadora. Isso é uma regra que não tem como fugir dela. Se não aconteceu, eu suponho que não tinha diferença. Aí se não tem diferença, não fazer é mais fácil. Aí eles não vão fazer. Agora, se tem consequência diferente, vamos pensar algumas possibilidades. Nesse caso aí, você poderia ter criado uma gamificação. Ora, quem fizer essas ações aqui, você pontua, isso pode virar qualquer coisa que você imaginar. Desde dinheiro, a presente, a folga, não sei se é o caso, se são CLTs ou não, ou até mesmo reconhecimentos lá. Se eu gamifico essa atividade, tenho certeza que a maioria ia fazer. Eu falo a maioria porque, para algumas pessoas, aquela consequência que eu coloquei poderia não fazer muito sentido. Mas talvez se eu acertar bem ali a minha gamificação, todo mundo ia fazer. Entendi. Entendeu? Então, todas as vezes que eu tenho esse problema, nossa, estou aqui, estou motivando, estou incentivando as pessoas, estou trazendo gente, as pessoas não fazem, é um problema de consequência. Aí, formas de resolver isso, remuneração, gamificação, reconhecimento, tudo isso que eu falei. Tem que planejar isso antes. Porque se eu não planejar isso antes, isso é fato. Elas vão pelo caminho mais fácil. Aí, nesse caso... Normal. Normal. Ser humano. É o ser humano, tá? Não são as pessoas, não. A gente também é assim. A gente também é assim. Se eu quiser implantar um hábito para mim, eu vou ter que fazer esse planejamento. Senão eu vou no caminho mais fácil. Eu quero só comer comida saudável. Digamos que seja isso, tá? A gente estava falando um pouco de saúde mais cedo, né, Guto? Agora eu fui no nutricionista e eu quero implantar um hábito de comer comidas saudáveis para mim. Só que aí você não planejou nem nesse contexto, nem as consequências. O que vai acontecer? Chegou ali embaixo, churrascaria, aquela picanhazinha fácil ali, mal passada, e você vai comer, torresminho. Semana que vem começa. A gente é assim também. Por quê? Porque quando a gente fala de comportamento, não é uma regra do Guto, do Felipe, da Joana. Não, essa é uma regra do comportamento de todo mundo. E aí, quando eu começo a olhar para a equipe com esse olhar, eu começo não a falar, não, eles estão fazendo porque eles não querem, ou porque eles
eu vou olhar assim, o que tá faltando aqui? Por que eles não fizeram? Qual chavinha que faltou? Faltou uma consequência incentivadora, que nesse caso eu acho que é, tá? Desconfio que seja. Faltou Pode ser. Pode ser. Pensando friamente agora, esse bate-papo tá trazendo muita luz de muita coisa aí, viu? Por isso que eu falo assim, a gente mudar o olhar. Faltou um contexto, porque o contexto, como eu falei, às vezes acontece também, tá? Porque, por exemplo, já aconteceu o caso da empresa falar assim, Felipe, cara, desempenho baixíssimo da equipe de vendas. Aí eu vou olhar. Primeira coisa, a estrutura de consequência. Tá adequada? Às vezes tá. Tem uma boa remuneração variável, tem incentivo e tal. Aí quando eu vou ver, cara, não tem um bom computador. Ou uma internet que fica travando toda hora. Isso também é um contexto que vai influenciar o comportamento dessas pessoas. Não é porque elas não estão engajadas, elas estão engajadas, mas a condição não favorece. Aí elas têm um baixo desempenho, aí vão corrigir o contexto. Botar o taxista para rodar com o pneu furado. Vamos dizer assim. É basicamente isso. Ou um carro que não funciona direito, ou qualquer coisa. Não tem mágica aí, né? E sempre tem a hipótese que é de olhar se as pessoas sabem fazer ou não. Como eu te falei, nesse caso, o seu não se aplica porque é algo simples, como você me disse. Mas às vezes tem, tá? Nesse exemplo que eu falei da equipe de vendas, pode ser que a equipe não saiba também fazer o processo. Aí eu tenho que treinar, se for esse o caso. Agora, qual que é o problema? Que às vezes a empresa ela investe, ela olha lá e fala, a equipe precisa de treinamento, e mexe treinamento na equipe. E às vezes o problema tá na internet e no computador, entendeu? Ou às vezes treina, mas o problema tá na consequência. Aí não vai resolver também. Então sempre tem que ter esse olhar de ciência nesse sentido, de achar a causa raiz. Qual que é o problema? É um problema de contexto, é porque as pessoas não sabem que caberia treinamento, ou um problema de a consequência incentivadora ou não, e aí eu vou mexer ali. Aí sim, aí eu consigo acertar o ponto para fazer a mudança de comportamento. Inclusive, a gente tinha uma brincadeira no escritório que era a seguinte. O corretor que mais fizesse captação saudável, documentação tudo certo, fotografia, autorização de venda, publicação no site e a descrição tudo certinho, tudo bonitinho. O corretor que mais fizesse aquilo ali, no final do mês o cara ganhava um jantar num restaurante, um voucher de R$300 para ir num restaurante. Bom, né? Legal. Um restaurante legal em Ubatuba, né? Tem a Elisa lá, até mandar um abraço para ela, ganhou um punhado de vezes. E aí, teve uma corretora que virou para mim, foi muito engraçado, virou e falou assim, eu não gosto de jantar fora. Olha só. Aí eu parei para analisar um pouco. Eu não quero participar porque eu não gosto de jantar fora. Aí eu chamei ela um dia para perguntar para ela, falei, fulana, pô, por que você não gosta de jantar fora, né? Um jantar com seu marido. Ela falou, não, eu tenho vergonha. Eu acho, olha aí, a crença do não merecimento, pra você ter ideia. E eu acho que eu não combino com um restaurante que vai custar ali R$300. Então, às vezes, eu prefiro que você me dê em dinheiro, eu peço uma pizza em casa. Cara, e assim, aí você vai analisando, você vai estudando. Aí quando essa pessoa ganhou, essa menina ganhou, eu peguei e falei pra ela, vai lá e pede a pizza na sua casa do jeito que você quer. E você fez o certo. Como que, tecnicamente, a gente faz isso? Eu costumo chamar de cardápio de recompensas, tá? Isso. Dentro da gamificação. Porque a gamificação, você fez uma certa gamificação, só que você estabeleceu uma recompensa específica, que é o jantar de R$300, que você imaginou assim, super legal para todo mundo. E nunca vai ser, porque cada pessoa tem uma história, para cada uma, aquilo vai representar sendo mais interessante ou não. Que tecnicamente a gente chama inclusive de relatividade do reforço. Tem um nome específico para isso. Relatividade do reforço. Legal. Mas é um nome técnico. Só pra você saber que existe isso, muita pesquisa sobre isso, inclusive. Mas como que a gente corrige isso do ponto de vista de gestão? Se eu vou gamificar, qual que é a melhor estratégia? A gente usar o sistema de pontuação e depois dessa pontuação você ter várias opções de troca. Porque, e como que eu vou escolher as opções de troca? Você pode escolher da sua cabeça, né? O que você acha que vai ser legal? Um jantar, uma pizza e tal. Essa é uma forma? Mas a melhor forma. Equipe, e aí, o que vocês vão achar que é legal de a gente colocar? Porque aí eu vou colocar a variedade que faz sentido para eles, para a história de cada um. E aí, às vezes, você se surpreende com as coisas. Por exemplo, a gente já fez esse tipo de levantamento, né? Que a gente, como chama relatividade do reforço, a gente chama de levantamento de reforçadores, a técnica. E a gente vai lá conversar com as pessoas, às vezes formulado, dependendo do número de pessoas. E às vezes vem coisas que nos surpreendem, como, eu não quero dinheiro, eu quero um dia livre. Às vezes custa muito mais barato, às vezes. Ou, não, eu quero trocar isso aqui por na sexta-feira, uma sexta-feira eu saio na hora do almoço.
que aí eu vou, combino com a minha família. Ou não, eu prefiro trocar isso por uma... Já apareceu por uma oportunidade de dar uma palestra dentro da empresa. Nunca queria imaginar isso. Porque aquela pessoa, ela gostava disso. Então, ela cria um espaço para ela poder falar. Então, se eu consigo fazer esse levantamento com a equipe, eu consigo acertar mais. Eu tenho que, olha, tem uma pontuação, que a técnica disso chama economia simbólica ou economia de fichas. Porque a pontuação, você cria os critérios para pontuação. Depois você cria uma economia de todas as trocas que ela pode fazer, que pode ser desde um jantar ou uma experiência, como a gente falou, às vezes um spa, participar de uma massagem, às vezes é uma folga. Não sei se no seu caso você aplica isso, mas pode ser um dia livre, pode ser um espaço na empresa, pode ser um dia com você, para conversar com você sobre alguma coisa. E aí, quando as pessoas nos trazem, eu trago essa possibilidade. Pode ser, às vezes, uma caneca da empresa, porque tem horas que a gente subestima isso, mas eu já vi um caso onde a pessoa falou assim, nossa, meu sonho era usar uniforme, a empresa não tem uniforme, mas meu sonho era usar uniforme. Então, eu prefiro trocar por coisas que identifiquem a empresa, uma mochila da empresa, para quando eu estiver vindo trabalhar, as pessoas vejam que eu estou trabalhando na empresa. Nos surpreendeu também isso, porque a empresa tinha uma política de não ter uniforme. Então, aí se eu consigo levantar isso, eu crio uma bela mecânica, porque a mecânica onde eu tenho pontuação e eu posso ter vários critérios que geram pontuação. Você criou um específico ali, né? Mas eu poderia ter várias outras coisas, inclusive venda, gerando pontuação, e essa pontuação se transforma em prêmios que podem ser tanto tangíveis quanto um telefone, ou uma experiência, ou mesmo um espaço. Um espaço de emprego. Eu dei uma falhada, eu tava oferecendo um churrasco para vegano, vamos dizer assim. Exatamente. Mas você corrigiu bem. Você falou, não, você pode usar na pizza. Aí ela, opa, agora faz sentido. Porque não era uma regra da empresa. Eu falei, putz, mas eu tenho que flexibilizar, porque a pessoa fez o esforço para obter o resultado. Sim. Não é justo chegar e impor uma coisa para ela. Sim, Foi o que eu pensei na hora. Eu não ia gostar de... Na hora eu pensei, puta, mas a regra é essa. Sim. Aí eu pensei, falei, não, pera. Mas olha que interessante isso. Nela você conseguiu perceber e corrigir a tempo. Mas já pensou que várias pessoas ali da sua equipe poderiam ter o mesmo pensamento? E talvez a pessoa falou assim, nossa, cara, eu não vou nem fazer isso, porque se eu tiver ir lá no restaurante, e se eu falar com ele que eu não quero, vai ficar ruim pra mim. Então, eu nem vou fazer isso pra nem ganhar esses R$300. Porque eu brinquei de oferecer churrasco pra vegano. Agora, se ela falou, opa, além disso, tem essas coisas aqui que fazem sentido pra mim, aí ela fala, nossa, quero isso. Isso já aconteceu comigo, não exatamente nesse formato, porque a pessoa não nos avisou antes. Mas eu trabalhei durante muito tempo em um banco. E lá, nessa época, eu não era gerente ainda. Eu cheguei a ser gerente lá, gestor, né, no banco de equipe. Mas nessa época, não. Tinha pouco tempo que eu tinha entrado e eu estava na área de vendas. E tinha uma outra pessoa junto comigo na área de vendas. E a gente tinha feito, se não me engano, era consórcio. Que o banco vende muita coisa, né? Seguro, consórcio, tudo isso. E tinha uma campanha interna do banco que nós arrebentamos de vender, eu e essa menina. Vendemos bastante mesmo. Mais que os gerentes que estavam lá. Aí o que o gestor fez? Ele teve uma ideia que inicialmente é boa. Falou assim, vou trazer os dois para amanhã dar uma palestra para os gerentes sobre como vender consórcio. Porque o que ele pensou? Eu estou dando relevância para eles. Então, assim, a hipótese dele estava boa. E beleza, eu achei isso ótimo, adorei. Porque eu sempre gostei de falar em público, adoro estar no palco. Não era um palco, mas é como se fosse, né? Eu gosto disso. E aí, cara, eu cheguei no outro dia empolgado. Eu tinha feito a revisão de tudo, todo o material, pronto para lá. E ela, cara, ela falou, Felipe, eu nem dormi à noite. Nossa, pra mim é terrível estar aqui na frente. Então, a mesma coisa que funcionou para mim como um baita de um incentivo, para ela funcionou como um desincentivo. Por isso que eu falei que a ideia dele foi boa, mas como ele não validou muito com a gente, teve efeito diferente. Para mim foi extremamente incentivador e para ela, talvez, numa próxima campanha, ela não ia se engajar tanto. Porque para ela, nossa, se eu tiver que falar na frente de novo. Para ela foi uma experiência terrível. E aí, isso acho que é esse aprendizado para a gente. A gente tem que ouvir das pessoas o que para elas é relevante. Porque cada história vai trazer um tipo de relevância. Se eu entender isso bem, aí eu faço um baita de uma estrutura de gamificação. Aí eu tenho as pessoas se engajando melhor. Aí entra no que eu te falei. Se eu acertar o contexto, se eu acertar a consequência, cara, não é uma hipótese. As pessoas vão se engajar porque não tem outro caminho. Porque, como falei, essa relação do comportamento, ela não é uma relação que a pessoa pode ou não fazer. É uma relação já estabelecida.
Então, se de fato eu conseguir acertar isso, as pessoas vão se engajar naturalmente. E se elas não estão se engajando, eu tenho que entender onde está falhando minha consequência ali. Eu tive uma experiência com uma... Não era corretor de imóveis, não trabalhava com a gente nem nada, mas foi uma situação que aconteceu com uma cliente nossa. E ela chegou no escritório emocionada contando. Ela virou e falou assim, sabe, olha, tem uma moça que é minha caseira, não sei o quê. Eu falei pra ela, se você conseguir fazer tal coisa, eu vou te dar um presente. E você escolhe o presente. Aí, ela veio preparada pra moça escolher um presente de R$500, R$600. A cabeça dela veio isso. A mulher virou e falou assim, dona fulana, eu quero um presente. Se a senhora puder fazer, eu agradeço. O que a senhora quer? Eu quero levar meu neto no McDonald's, porque ele sempre vê na televisão, ele nunca comeu um McDonald's. Olha só. E a gente não tem condição de levar ele no McDonald's. Cara, essa mulher falou assim, você dá licença um minutinho, eu vou lá dentro falar com meu marido, não sei o que. Ela entrou no banheiro e começou a chorar, porque ela falou assim, eu nunca tinha... É uma coisa tão simples. Simples. Que pra ela é corriqueira, que não teria efeito nenhum pra ela. Pra outra pessoa é algo muito importante. E aí a mulher ainda falou assim, não, só paga pro meu neto, pra senhora não ter que gastar dinheiro. Olha só. E ela virou e falou assim, ela foi conversar comigo, ela falou, porque eu tenho uma plaquinha na minha sala lá que chama Confessionário da CN Saboia, né? E ela falou, posso conversar com você? Eu falei, pode, entra lá dentro. Ela começou a contar a história. Eu fiquei emocionado também. É emocionante. Porque às vezes a gente fica no dia a dia, às vezes a gente quer proporcionar uma coisa muito uau, e de repente o cara que tá ali trabalhando com você, o cara só quer levar o filho pra brincar num bate-bate do parquinho, vamos colocar assim. Que às vezes você fala assim uma coisa simples, mas às vezes ele não tem o recurso mesmo para aquilo, né? É simples às pra vezes é gente, R$10, né? é R$15, é R$20, é R$30, sei lá quanto que é. E ela levou essa senhora com o neto, chegou lá pro neto e falou, escolhe o lanche, que falou pra ela, escolhe o lanche que vocês quiserem. Aí o neto virou e falou assim, não, posso pedir um milkshake? Aí, pode pedir um milkshake. Com vergonha de pedir um milkshake. Sorvete, pode pedir um sorvete. Foi um momento de alegria Sim. daquela criança ali, daquele menino e da avó. Né? E é isso que vai ficar marcado na lembrança dele e na lembrança da avó. Porque a experiência marca muito a gente, né? Marca muita gente. Então, quando a gente traz isso para a gestão, e não só gestão, tá, Guto? Eu falo muito de gestão porque é o meu dia a dia, mas isso vale também para a educação dos filhos, para tudo. Que a vida é uma gestão, né? É, uma gestão e segue os mesmos princípios de comportamento. A experiência, às vezes, ela tem mais valor do que o dinheiro, especificamente, que você vai dar. Claro que o dinheiro é importante para as pessoas, mas a experiência, muitas vezes, ela é impagável. Se você pega aquela experiência e transforma ela num valor monetário e entrega para a pessoa, o impacto, às vezes, ela não vai nem lembrar disso depois. Mas, às vezes, a experiência que você proporcionou, ela continua lembrando disso várias vezes. Aí tem um baita impacto, né? E aí é uma ferramenta que a gente pode usar para gestão também. Eu cheguei no meu escritório uma vez e o pessoal ficou surpreso, que eu cheguei lá, fui no supermercado comprar as coisas para o escritório, né? Produto de limpeza, esse tipo de coisa. Aí eu voltei com chocolate para todo mundo. Só que eu peguei, e como é que eu fiz? Eu peguei e comprei 2 chocolates. Um era o Talento e o outro chocolate, não lembro qual que era. E que, juntando os dois, dava uma frase legal. Uma frase, uma expressão E ali, aí eu né? catei uma fita dupla face, comprei a fita dupla face, colei um chocolate no outro. Tipo assim, você tem talento, um negócio. É uma coisa assim. Que somava uma coisa na outra. Que somava uma coisa na outra. Cara, e a hora que eu entreguei aquilo lá, brincando pro pessoal, eu fiquei surpreso com a reação que a galera teve. Numa coisa simples que é um chocolate. Às vezes o cara tá assistindo a gente aqui, passar num supermercado, comprar um pacote de bombom e levar o bombom lá pro colaborador, o cara vai ter um dia mais feliz. Fala, puta, o cara foi no mercado e lembrou de mim. Todo mundo gosta de ser lembrado, gosta de ser reconhecido. Às vezes a gente esquece isso no dia a dia, mas essa é uma verdade. E a ciência do comportamento tem a ver com a gestão disso daí? Total. Porque, pensa comigo assim, como eu falei, né? O comportamento, então, ele vai ser muito influenciado pelas consequências. E aí eu estava falando sobre vender mais, sobre trazer algum desempenho que eu espero, como no seu caso lá, às vezes preencher um formulário. Mas, quando a gente fala de gestão, tem uma outra coisa que eu tenho que me preocupar. Não é só com o desempenho das pessoas. Esse é um fator. Porque sem desempenho a gente não paga conta, né? As pessoas têm que vender, as pessoas têm que entregar, as pessoas têm que fazer aquilo que elas têm que fazer. Só que o trabalho não é só isso. O trabalho também é se conectar com as pessoas, é estar num lugar legal. Porque, do ponto de vista de gestão, eu tenho que me preocupar com a atratividade da minha empresa e também a experiência das pessoas na minha empresa. Porque essa experiência delas, além do desempenho que eu falei, que eu vou deixar de lado, quanto mais elas tiverem uma boa experiência na minha empresa, mais ela vai recomendar a minha empresa para os amigos trabalharem, mais ela vai querer continuar ali, mais ela vai, inclusive, chamar pessoas para trabalharem.
Uhum. Então, do ponto de vista de gestão, eu tenho que gerar uma experiência para além do desempenho. O desempenho eu tenho que gerar isso que eu falei, mas eu tenho que gerar ganhos que a gente vai chamar de não contingentes, para usar a palavra técnica. Mas o que isso significa? Eu tenho que gerar para pessoas ganhos que não dependem do desempenho dela. Isso gera atratividade e retenção. Então, tem o ganho que é do próprio desempenho dela. Fez a meta, como a gente falou ali. Agora, tem um ganho que é pelo simples fato da pessoa estar na empresa. E essa ação sua é uma delas. Ninguém teve que vender mais para você fazer isso. Uhum. Certo? Você não deu mais bombom para quem vendeu mais, ou mais para quem vendeu menos, ou para quem entregou as coisas no prazo, ou para quem não entregou. Porque não estava relacionado a desempenho. Estava relacionado ao fato de elas estarem na empresa. Então, eu como gestor, eu tenho que olhar para esses dois lados. O desempenho, mas eu tenho que olhar para essa experiência para que ela seja mais agradável possível. Um dos pontos é esse, como você falou, surpreender a equipe, mas tem coisas que são até mais simples, Guto. Por exemplo, lá na empresa, uma preocupação que eu tenho, que eu, assim, bato muito na tecla, é ter um bom café, tem lá uma geladeira com refrigerante, com suco, com água, com o que precisar. Tem uns biscoitinhos ali. Que vocês querem colocar fruta? Vamos colocar fruta, porque isso é muito barato pelo tanto que acrescenta de experiência. Uhum. Porque estar no trabalho tem que ser uma coisa legal. Com certeza. Então, uma das coisas é essa, a próprio ambiente ali que tá disponível. E às vezes tem empresário, por exemplo, que fica lá fazendo conta de quantos pães que ele tá gastando. Muito comum, tá? Já vi isso. Muito comum, como se diz, eu não posso nem citar exemplos que vocês já vão saber. Mas é muito comum, cara. Eu falo com eles, não, cara, isso é economia de palitos, não faz diferença nenhuma no seu resultado. Pelo contrário, traz um lanche mais legal, porque isso gera para as pessoas um ganho que é pelo simples fato delas estarem na empresa. Outro ganho é o ganho social. Tem que ser legal trabalhar lá. As pessoas têm que integrar, você tem que fazer eventos. Eventos, como eu falei, não estou falando de evento para premiar o que vendeu mais, não. Estou falando de eventos para integrar as pessoas. Vamos fazer um café aqui um dia diferente, vamos fazer. Porque isso vai gerando ganhos que depois a experiência vale mais. Lembra que eu falei? Uhum. Então, se você tem uma boa experiência, a oferta externa tem que ser muito maior para eu poder sair. Um outro ganho é quando a pessoa, lá no meio dela, onde ela trabalha, fala que ela trabalha na sua empresa. Olha só, isso é um ganho sutil, tá? Qual que é a reação das pessoas? Elas falam, nossa, que legal que você trabalha lá. Essa é uma possível reação. Outra é, que empresa que é essa? Nunca ouvi falar. Faz o quê? Ou, nossa, não acredito que você tá trabalhando lá com ele. Ou com o Guto, ou com... Nossa, cara, não acredito que você tá trabalhando lá. O lugar horrível. Qual que é a reação das pessoas? Porque a pessoa, quando ela trabalha numa empresa, ela ganha um carimbo na marca dela. Se esse carimbo for positivo, ela tem chance de querer continuar lá. Se esse carimbo for negativo, como, nossa, cara, não acredito que você está trabalhando lá, ela tende a sair de lá na primeira oportunidade. E se ele for neutro, ele não tem força. Talvez uma oferta um pouco maior ela já tope. Então, eu como empresa tenho que gerenciar também isso. Como que a gente faz isso? Primeiro ouve sua equipe. Entende com ela o que está acontecendo. Quando ela fala da sua empresa lá fora, qual que é a reação das pessoas? E aí você começa a criar alternativas. Mas a primeira delas é gerar uma experiência para quem está dentro. Porque tem empresa que investe isso, tá, Guto? Já vi. Foca muito no marketing de rede social. Aí quer mostrar que na empresa é assim, aqui na empresa é assado. Não tem efeito. Às vezes tem efeito contrário. Eu já vi, inclusive, no LinkedIn, da empresa publicar alguma coisa, o pessoal, gente, na verdade lá dentro não é assim, não. Lá dentro é assim, assim, assado. Pessoas que saíram ali. Então você tem que cuidar dessa experiência para que desde a entrada dela até a saída seja positiva, inclusive para quem saiu. Ó, sair, mas lá, cara, eu recomendo, lá é legal, sair porque não estava dando certo. Aí nós temos uma força de marca empregadora muito grande que vai fazer com que essas pessoas queiram continuar lá. E aí qualquer oferta externa tem que ser muito maior para essa pessoa querer sair. Ou às vezes porque não vai fazer sentido para ela, algo assim. Mas se eu não cuidar desses dois pontos, eu não tenho uma boa gestão, que é a experiência e o outro é o desempenho, que aí o desempenho é o que vai fazer pagar a conta. E a gente não agrada todo mundo, né? Eu posso dizer para você que 70% das pessoas que trabalharam comigo falam bem. É um bom número. E os clientes, eu posso dizer para você, na casa dos 90%. É bastante. É bastante. É bastante. E tipo assim, e esse não é o que fala mal. É aquele que, tipo assim, você fala para ele, tanto faz. Porque eu não sou um cliente fiel. Mas eu tenho muito cliente. É engraçado. Outro dia aconteceu uma coisa muito interessante. O corretor saiu, não trabalhava mais comigo. A grama do vizinho era mais verde.
Aí ele quis voltar. Aí eu falei, cara, não dá pra voltar. Expliquei pra você a situação, você saísse pra ir pra lá. Sentamos e conversamos, não foi? Foi. Então, eu vou manter minha palavra. Beleza? Beleza. Aí esse cara foi trabalhar em Taubaté. Foi atender um cliente em Taubaté. Aí o cara perguntou, qual a experiência que você tem? Eu trabalhei com o Guto Saboia, Motuana. Pô, o Gutinho, não sei o quê. Por causa do tamanho, né? O Gutinho, elogiou pra caramba, não sei o quê. Puto, o cara é super gente boa, adoro o Guto, não sei o quê. O cara passou a mão no telefone e me ligou. Na frente do corretor. Aí isso o corretor me contando depois. Cara, eu fiquei branco. Eu mudei de cor. Porque eu achei que você fosse falar mal de mim pro cara. Falei, você não me deu motivo pra falar mal de você. Você saiu com as portas abertas, entre aspas. Mas eu falei pra você, olha, você tá saindo numa condição besta. Entendeu? Você tá indo porque o cara tá te mostrando um mundo de fantasia que não é. Então fica atento com isso. Só que o que acontece? Eu estou diminuindo o quadro de corretores. E a hora que você bater aqui... Não sei se vai ter oportunidade, né? E quando ele bateu de volta, o quadro tava um a mais ainda. Que eu já tava querendo tirar. Aí ele virou, foi trabalhar em Taubaté. E aí o interessante foi essa situação dele conversar com esse outro dono imobiliário. O cara fala muito bem de mim e me ligar na hora. Mas o medo dele foi que eu falasse mal dele. E aí, pelo contrário, eu elogiei ele pra caramba. Que ele realmente fez um bom trabalho. Foi um bom corretor que trabalhou lá dentro. Mas ele tinha essa preocupação. Aquele não é a preocupação dele, né? É a preocupação geral. Pô, fiquei 90 dias sem vender. E aí, como é que vai ser o mês que vem? Será que eu vou bater 120 dias? Bater 150 dias? Porque a conta de luz, água e telefone não espera. Então a preocupação dele foi um pouco essa. E o outro cara prometeu pra ele que em 15 dias ele tava vendendo. Caiu no conto da sereia, né? famoso conto da sereia, né? Exatamente. Mas foi uma situação... Faz parte. Mas o que eu gostei que ele foi bem íntegro, foi bem honesto, chegou pra mim. Porque a melhor coisa que tem é quando a pessoa chega com você e é transparente. Sim. Entendeu? Valorizo muito isso também. Eu valorizo pra caramba. Chegou a pessoa... não pisou na bola comigo, ela tem tudo comigo. Pisou na bola comigo, não vou fazer nada pra prejudicar. Até porque faz parte. Eu falo assim, lá a gente tem um valor muito forte, que é um valor meu e naturalmente da empresa, que é lealdade. Lealdade, eu sempre falo com eles, não é fidelidade. Você tem total liberdade, até porque nem poderia ser diferente, de buscar oportunidades que sejam melhores para você. Inclusive, algumas vezes, já aconteceu, Guto, de clientes nossos falar, Felipe, tem uma pessoa da sua equipe que eu gostei aqui. E aí? Aí eu falo, vai lá e pode fazer a proposta para ela. Porque se for melhor, cara, vai ficar feliz. E é isso, é a carreira dela, às vezes acontece, às vezes não. Não tenho apego a isso. Eu aprendi isso muito também na época que eu trabalhei no banco, que era assim também. Cara, e beleza, faz parte. Agora, a forma como a pessoa vai fazer isso vai mostrar se ela é leal ou não. Então, quando a pessoa, por exemplo, fala assim, Felipe, olha, arrumei outro trabalho aqui, estou saindo amanhã. Para mim, ela não foi leal. Porque ela tem que falar com a empresa, olha, eu tenho uma responsabilidade lá, eu preciso fazer uma passagem, né? Então, eu sempre falo isso com a equipe, falo isso muito com eles o tempo todo. A pessoa que sai assim, vai ter, que sai da outra forma, tem sempre as portas abertas. Infelizmente, quase sempre é assim. Recentemente, uma pessoa saiu dessa forma, mas ela foi bem leal, apesar dessa questão, porque estava terminando o contrato dela de experiência. Ela falou, Felipe, eu tô saindo porque eu entendi que não é a área de RH, não é a área para mim. Eu tô querendo ir para a clínica, é a pessoa de psicologia. E eu achei super leal isso. Falar, beleza, então, eu até brinco, falei, até nos economizou, né? Porque a gente ia continuar ali formando essa pessoa. 3 meses pra gente estar bem no início da formação. Lá para 1 ano a pessoa estava mais formada. E aí, nesse caso, foi bem leal. Mas, por exemplo, já teve casos de pessoa que trabalhou com a gente que falou assim, olha, ela recebeu uma proposta de um cliente, topou a proposta, nem nos comunicou porque a pessoa que era gestora dela estava de férias. Aí ele não nos comunicou. Ele falou assim, eu não quis comunicar para não gerar essa preocupação até essa pessoa voltar. Aí quando a pessoa voltou, ele nos comunicou e falou, olha, eu recebi em tal data, deixei para comunicar agora para não gerar essa confusão e eu vou precisar ficar aí o tempo que vocês precisarem. A gente até negociou um tempo ali razoável para não ficar muito tempo também, porque eu já achei que tinha sido leal demais. Mas para mim é lealdade. A hora que quiser voltar, que tiver oportunidade, essa pessoa tem portas abertas. E aí eu valorizo muito isso. E agora, a gente precisa sempre falar isso muito para a equipe. E outra coisa, se eu tenho clareza de que isso é importante para mim, eu tenho que começar a investigar isso, sabe onde? Lá na seleção. Porque na seleção também é um ponto de olhar assim, qual pessoa tem chance, tem valores compatíveis, não precisa ser igual ao nosso, mas tem que ter valores compatíveis, ela tem mais chance de continuar e dar certo. Né? E mesmo assim a gente se engana. Mesmo assim,
o engano faz parte. Aconteceu comigo há uns dias atrás, parte. aí a pessoa veio pra vir trabalhar comigo, veio, sentou, conversou, tá, maravilha, não sei o quê. Aí resolveu sair, do nada, sem um motivo aparente, arrumou N desculpas ali, Sim. que pra mim não colou, mas também vai com Deus, né? A gente também não tem muita gestão sobre isso, não adianta sofrer, né? Não, e eu não me apego, de verdade, eu quero que a pessoa seja feliz. Eu também sou bem assim. Aí a pessoa pega e fala assim, olha, não vou ir por mensagem. Essa daí fechou a porta comigo. Sem acabou. dúvida. É o que Fechou eu a falei, porta. foi desleal nesse sentido, né? Não desejo mal, não quero Sim, mal, não vou tem fazer problema. nada pra prejudicar, mas, tipo assim, eu dei tanta risada, cara. Eu dei tanta risada, cara, da situação, cara. Eu falei, puta, por mensagem, cara. Eu falo assim, algumas vezes, já aconteceu com a gente, tá? É imaturidade, assim, a pessoa não viveu muito trabalho, ela não sabe. Algumas vezes são valores incompatíveis, ela não acha isso importante mesmo, né? Nas duas, na que é imaturidade, pelo menos a pessoa tem mais chance de aprender ali e ser diferente. Quando são valores incompatíveis, sempre existe a oportunidade de aprender, como eu te falei. A gente não acredita que isso seja rígido na pessoa com uma personalidade. Não é uma pedra, né? Não há pedra. Mas, quando eu falo de valores, geralmente são, vamos dizer assim, padrões que a gente aprendeu lá atrás com a família, que a gente mantém durante um bom tempo. As mudanças de valores que a gente tem, geralmente elas acontecem com rupturas. Por vários motivos. Várias vezes alguns valores foram modificados, meus, né, foram modificados por rupturas mesmo. Às vezes você entra numa religião específica ou sai, ou tem uma experiência traumática, às vezes muda um valor seu. Mas fora isso, geralmente ele tende a ser estável, porque a pessoa aprendeu a viver daquele jeito. Então, quando a gente consegue, de certa forma, mapear isso antes, ótimo, mas às vezes passa. Mesmo a gente que trabalha com RH, o foco nosso é gestão de pessoas, e mesmo assim, mesmo com a gente, uma vez ou outra vai passar. Mas isso faz parte do jogo. Eu acho que o problema é quando a gente não tem isso estruturado, aí passa um monte, né? Aí fica difícil de gerenciar, né, Guto? Eu tive um problema desse. Teve. Eu tive um problema. E às vezes até por... de verdade, essa palavra que eu vou falar por não dó, mas tipo assim, puta, eu vou incentivar essa pessoa a fazer isso. Ela quer, então tá bom, vou lá, vou incentivar. Teve gente que eu paguei o curso do Cresce, pra você ter uma ideia. É um curso caro? Eu não sei, deve ser caro, né? Não. Assim, pra gente, na Mas formatação da investimento, empresa, né? é um investimento, porque além do Cresce, você paga as taxas do carteirinha, né? Escola do Cresce paga mais as taxas de carteirinha. E eu ajudei essa pessoa. Uma das que eu ajudei, né? E foi muito engraçado, cara. Essa daí foi a pior. Essa daí eu excluí, bloqueei, não falo mais. Essa daí... Essa aí Você sabe o que ela fez? traumatizou. Não. Eu fiz tudo isso pra ajudar, Sim. porque tava com dificuldade. Ajudei num monte de coisa. Minha mulher ficou brava comigo. Você tá ajudando, né? E minha mulher parece que adivinhou, cara. Não, tem horas que Você elas percebem antes da gente muita coisa. Né? Sabe o que a figura tava fazendo? Passando informação do meu escritório pro concorrente. Olha só. Tudo. Pegando um cliente, comprador, e cliente vendedor e passando. Aí eu descobri. Aí a casa caiu, né? Como o pessoal costuma dizer, a casa caiu. Plantei bastante, deixei. Você vê quando eu percebi. Você vê porque eu sou cara de deixar. Eu sou cara de dar corda. Vai indo. Vai indo. Porque eu tenho alguns amigos, tenho vários, né? E aí foi um amigo que eu peguei lá, falei, fulano, eu sei que você não tá vendendo seu imóvel, mas eu vou falar pro Beltrano te ligar e cadastrar o teu imóvel aqui como se estivesse à venda. Tá bom? Tá bom. Se aparecer cliente, a gente não leva, fica tranquilo. Não, beleza, tá bom, tá bom. Pá. Testou. Você Pumba. foi científico nessa parte, testou a hipótese. Testei a hipótese. Pá. Aí, no dia seguinte, o concorrente ligando pro cara, o senhor tem um apartamento à venda, papapá, não sei o quê. Aí falou, não, tenho. Aí ele fez todo o planejamento. Eu falei, vamos tentar testar mais umas 4, 5 vezes ainda pra ver se eu tô certo ou se eu tô errado. Aí, 2 produtos nós nem anunciamos na internet, então não tinha como o concorrente saber. E aí ela passou a informação. E colocamos os 2 como oportunidade. Tipo assim, o negócio valia 900 mil, tava vendendo por 700. Entendi. Pra chamar a atenção mesmo. Pra chamar a atenção mesmo. E ela veio e caiu dentro da arapuca certinho. Aí eu peguei e Você mostrei é inocente, né? Nossa, assim, Sim, são os problemas que a gente acaba tendo no dia a dia, em toda empresa sim. tem, né? E essa é uma dor muito grande de quem trabalha com seleção, porque por mais que a gente ter vários modelos, fala a gente, falando do RH como um todo, né? Tem vários modelos de avaliação, várias estratégias. Uma coisa difícil de pegar na seleção é a tendência a pessoa a, de alguma forma, trapacear, sabe, nesse sentido? Então, assim,
nunca dá para saber se a pessoa vai roubar ou não. Tem algumas coisas que vão sinalizar, mas esses pontos que vão sinalizar, eles não garantem nem que sim, nem que não. Sabe? É só aumenta ou diminui a probabilidade. E essa é uma dor de todo mundo que trabalha com seleção. E aí, muitas vezes, o histórico vai dizer, mas hoje a gente tem, inclusive, limite por conta de LGPD, de saber histórico, né? Então, às vezes, você não consegue... Não é só que você não consegue, você nem pode pegar esse histórico. Muitas vezes, mesmo se você pudesse, antes da LGPD tá firme, era difícil, porque a empresa, às vezes, não queria falar também. A empresa ia falar assim, às vezes alguém está me ligando querendo saber, essa pessoa vai processar, sabe isso? Então, a gente tem essa limitação, e esse é sempre um risco. Mas fora isso, você investir na seleção, ela sempre vai trazer uma probabilidade maior de você acertar, mas é sempre probabilidade. Falar que você vai acertar 100% e se chegar em 85% é um bom número. Excelente. Agora, sem uma estrutura, às vezes você fica lá em 20, 30, erra demais, dá muito trabalho. Aí, quando você organiza, né, como eu falei, tem clareza dos valores, organiza uma forma de avaliar isso ao longo do processo, avaliar também tecnicamente, aí você aumenta essa chance lá para 85%, 90% de acerto, que é uma boa probabilidade dentro de seleção, né? Boa. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você que eu fiquei curioso no começo, tá? Já, meio que fiz essa pergunta para você, mas eu queria que você respondesse para mim aqui no podcast. Eu gostei do nome da sua empresa, Nels. Por que Nels? Eu sempre brinco que Nels vem do grego, significa jovem. E primeiro porque a gente era jovem na época. Não por isso. Na verdade, a ideia da Nels sempre foi de inovação. A gente sempre nasceu com esse espírito de inovador e está, inclusive, lá como um dos nossos valores. Um dos nossos valores é a inovação. No sentido de eu tenho que buscar sempre novas ferramentas, estar aberto a novas possibilidades. Tudo que a gente trabalha lá, por mais que tenha desenvolvido, pode ser questionado, tá? Pode e deve ser questionado. Inclusive, esse é um princípio de ciência, né? Ciência é isso, tem que questionar tudo que está posto. Pode, deve ser questionado, e a gente sempre tem que buscar conexões com outras ideias, outras novidades. Por exemplo, agora a IA vindo muito forte, como que isso conecta com a nossa área. E isso, que essa ideia de inovação, para a gente, a melhor representação disso é espírito jovem. Legal. E Nels, então, vem de jovem, significa jovem, mas para a gente representa espírito jovem. Sempre abertura ao novo. Porque o novo assusta às vezes, né, Guto? Perfeito, legal. E pra gente não, o novo não tem que assustar, o novo tem que falar, nossa, que legal, eu me surpreender às vezes, mas falar, nossa, que legal, o que dá pra trazer disso? Uma nova experiência. Uma nova experiência. Vamos buscar, beleza, tá falando de IA agora, vamos saber onde a gente acha informação, quem fala disso. Trouxe um novo modelo. Vamos lá, vamos experimentar, vamos ver o que é. Esse é o espírito da nossa empresa hoje. Pra você ter uma ideia, eu lembrei de uma coisa que eu vou contar rapidamente aqui, que é engraçado. Você falou nova experiência. Eu comecei, o primeiro contrato que eu fiz, eu tinha 10 anos de idade numa máquina de escrever. É mesmo? Do meu pai. Numa Hamilton. Que eu vou trazer até pra deixar ela aqui. Tem que deixar aí no cenário. Deixar aqui no cenário. E é uma Hamilton bonita, cara. E aí, cara, catava milho. Hoje meu pai, quando teve o computador, meu pai virou e falou assim, vocês podem mexer nisso aí? Isso aí é de vocês e sua mãe. Eu vou continuar aqui. Né? Exato, eu vou continuar aqui. Ele preencheu o cheque na maquininha de escrever dele. Então, assim, você falando da Nels, né, da inovação, eu e minha mãe, a gente veio para Nels, para inovação. Meu pai manteve na tradição, falou, vou ficar aqui, né? Não vou para lá, não. Né? É engraçado isso aí. E no mundo que a gente está, eu gosto de sempre rever as tradições, porque as tradições, elas não são tradições à toa. Então, eu falo assim, é bom a gente ver o inovador, mas sempre conectando com o que foi produzido lá atrás. Porque não foi produzido à toa, tem muito conhecimento consolidado. A questão é só não colocar isso como regra. Dizer que, às vezes, lá fazia sentido e agora não faz mais, né? Acho que essa que é a questão. Porque eu sempre acho arriscado a fixação na tradição. E olha que eu sou do interior de Minas, nasci em São João del Rei, cidade extremamente tradicional, histórica. Mas eu acho muito arriscado a fixação de modelos na tradição, porque as coisas cada vez mais se aceleram e aí, de repente, você não consegue mais dar os saltos. Então, chega uma hora que, se você não estiver acompanhando, o salto fica tão grande que você não consegue dar aquele salto mais. E aí, eu vi várias vezes. Eu lembro dessa época que eu trabalhei no banco, e olha que já tem um bom tempo, tá, Guto? Saí do banco tem 11 anos. Foi 2013. Mas, na época, tinha uma pessoa que trabalhava com a gente que ele era muito bom em grafoscopia. Sabe o que é grafoscopia? Não? Nem imagino. Grafoscopia é você reconhecer a assinatura da pessoa. A letra em geral, mas principalmente a assinatura. Que
muita gente usava cheque, então você tinha que ali pegar... para os jovens ainda não sabia o que é isso mais, nem usa isso mais. Mas você pegava o cartão de assinatura e comparava a assinatura com o cheque, para poder pagar o cheque. Isso é um procedimento de segurança que os bancos usavam muito, usam até hoje, mas mudou. E você tinha todo um treinamento sobre como ver. Eu não fiz o curso, tá? Então não vou saber te falar, não, mas tem toda uma técnica lá para onde vai a curva, o final da letra e tal. Porque para pegar uma falsificação, às vezes é difícil. Agora, para uma pessoa boa em grafoscopia, ela olha e fala: não, essa assinatura é falsa ou é verdadeira. E essa pessoa era o melhor, não passava uma. Então, ele se manteve muito nessa tradição. Então, era a pessoa que era o melhor passador de cheque. E era o volume grande de cheque. E aí, de repente, o banco começou a trazer uma tecnologia de digitalização. Inclusive disso, da assinatura. Ele foi muito resistente a isso. Não queria aprender de jeito nenhum. Porque para ele aquilo lá não fazia muito sentido. Mas, de repente, essa tecnologia foi se aprimorando. E olha só, hoje a gente nem usa muito cheque, mas na época ainda usava. E aquela habilidade dele ficou totalmente ultrapassada, porque não foi necessária mais. O próprio sistema do banco digitalizava o cheque, comparava com a outra assinatura e já dizia se ela era falsa ou verdadeira. Então, uma habilidade que para ele naquele momento era super reconhecida, quase que do dia para a noite se tornou inútil. E aí, como não fez essa abertura à inovação, simplesmente se sentiu deslocado. Sorte dele que ele estava próximo de se aposentar. Se não tivesse, ele ia entrar num baita sofrimento. Porque não é só a questão de saber ou não uma coisa, mas ele perdeu o lugar de relevância que ele tinha. Putz, isso é duro. Isso, cara, nós vamos sentir isso a todo momento. Se a gente não estiver aberto a uma mudança, tem uma música aqui do... Como ele chama? Fugiu o nome dele aqui. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. É do Lulu Santos. Imagina, esqueci o nome do Lulu Santos. Que é ótimo, que chama Twist, música antiga. Mas ele fala que, pra mim, isso é o nosso mundo hoje, inclusive. Embora eu acho que a música seja década de 80, 90. Que ele fala assim que ele era o rei do twist, sabia lá dançar twist, e aí, de repente, ele se viu no espelho e ninguém usava mais aquela moda, ninguém dançava mais twist, queria saber outras coisas, e ele se sentiu ultrapassado ali. E eu falo assim, essa é a sensação nossa o tempo todo. Cada vez mais. Nossa, naquilo que eu sou super bom, sou o cara, pode ser que amanhã seja totalmente inútil. Com certeza. Pode ser uma outra moda, uma outra... Então a gente tem que estar sempre aberto novo. E aí isso, pra gente hoje, é uma pregação nossa da Nels. Ó, vamos ver o que está acontecendo. Tem uma rede social nova? Vamos entrar nessa rede social, ver como funciona. Por exemplo, no TikTok, que agora está grande. Mas quando o TikTok começou, vamos lá, vamos ver o TikTok, como funciona. Pode não fazer sentido pra gente naquele momento, mas a gente tem que estar inserido. Começou a ideia de metaverso, que depois desapareceu um pouco. Vamos entender o que é metaverso, faz sentido pra gente, se dá pra conectar com alguma coisa, porque senão daqui a pouco passa o tempo e aí aquilo que a gente tá... Fica mais distante. Achando que é muito legal, pode ir por água abaixo, né? Não fazer muito sentido. É muito. O papo tá bom, Felipe. A gente já passou de 1h30 de podcast aqui, adoro Já estudo. Já, cara. Conversa tá boa mesmo. A conversa flui de uma forma gostosa, né, cara? E ela vai que vai. Mas uma outra curiosidade que eu quero deixar aqui pra galera, pra quem tá assistindo aqui o nosso podcast ao vivo agora. Quantas pessoas aí, Catriel? 20 pessoas. Ótimo. Eu vou jogar no bicho. 20 de manhã, 20 à tarde. 23 visualizações no total. O pessoal que está assistindo o nosso podcast agora, de repente o cara tem interesse em se aprofundar e conhecer um pouco mais sobre essa parte da ciência do comportamento e a gestão. Ótimo. E vocês têm um treinamento para isso, correto? Sim. Fala um pouquinho desse treinamento para a gente aí. Então, a gente tem algumas frentes de trabalho. Tá? Uma delas é um treinamento. Tem um treinamento que é comportamento e gestão, transformando negócios com OBM. Esse é um treinamento que a gente começou esse ano. Por que OBM? OBM significa Organizational Behavior Management, que é a ciência do comportamento aplicada à gestão. Só que dentro da área a gente chama de OBM. E a gente chama aqui no Brasil de Tecnologia Comportamental para Gestão. A gente criou esse treinamento voltado muito para donos de empresa, para gestores, e principalmente gestores de empresa, para aprender um pouco do que a gente conversou aqui. Esse treinamento, a primeira turma foi agora, mas ela já está fechada. A gente vai lançar ele agora de novo no início de dezembro. Na verdade, nós vamos lançar no final de novembro, deve ser um preço diferenciado de Black Friday, e depois ele surge em dezembro.
Mas também nós temos um evento que nós vamos fazer no dia 4 de dezembro. Perdão. Que vai ser em Tiradentes, lá no Santíssimo Resort, que é um lugar delicioso. Para quem não conhece, vale a pena, inclusive, ir para conhecer. Vai ser no dia 4 de dezembro e é uma imersão a imersão é negócio inteligente. Inteligente, a gente brincou com gente ali, né? Porque mistura ciência com comportamento. E lá nós vamos trabalhar isso em um dia todo de imersão. Então, de manhã até por volta de 7 horas, vamos só falar sobre como gerenciar empresas a partir de ciência do comportamento, mas de uma forma bem prática, bem aplicada, que é a nossa ideia, né? Como eu te falei lá no início. Tem a galera que faz pesquisa, que muitos são amigos, que eu troco ideia, eu vejo com eles o que eles estão fazendo, mas o nosso papel é principalmente levar isso para as pessoas. Para elas consigam aplicar nas suas empresas, aplicar no seu dia a dia. E essa imersão no dia 4, cara, vai ser super bacana fazer isso. E também tem a possibilidade da pessoa levar a nossa equipe para fazer isso na empresa dela. Que hoje a gente tem tanto serviços de assessoria, que são para empresas entre 20 e 60 pessoas. Então, para essas empresas, a gente cria toda a estrutura e executa também. E para as empresas maiores, a gente tem consultoria. São empresas que geralmente têm um RH interno, então a gente estrutura tudo baseado em ciência do comportamento, porque, como eu te falei, né, tem as alavancas certas de contexto, de recompensa, tudo isso, e treina o RH para o RH conduzir a partir dali. Então, são várias possibilidades de inserir ciência do comportamento na empresa. Perfeito, gostei. Então, dia 4 de dezembro agora, já tem um day training, vamos colocar assim, um dia de treinamento. Isso. Tiradentes. Começa às 9 da manhã. Começa às 9 da manhã, vamos direto e uma pausa ali para o almoço, depois até 19 horas. Até às 19 horas. E aí depois tem um treinamento mesmo, que é o Forte. Isso, que é um treinamento. Esse treinamento, ele acontece ao longo de 3 meses. São encontros, são algumas aulas gravadas, encontros ao vivo e mentorias ao vivo. Então são 3 meses ali de uma vez por semana, uma aula ao vivo comigo, com outros parceiros também que são da área de ciência e comportamento. Perfeito. Então o cara que quer aprender, ele tem 2 oportunidades aí. Perfeito, isso aí. Perfeito. E agora deixa contato aí pra galera, quem quiser, quem se interessou, né? Ótimo. Para fazer contato comigo, especialmente, meu Instagram é felipe.nels. Então lá tem todo o material, tem outros contatos meus lá também, inclusive o WhatsApp tá lá. Para quem quiser, felipe@nelsrh, também é meu e-mail. E pro contato da Nels, a gente tem, que é a minha empresa, né? O Instagram, que é Nels Desenvolvimento. E lá também tem os contatos de Instagram, contato de e-mail, telefone, tá tudo lá no Instagram também. E o site, que é nelsdesenvolvimento.com.br. Perfeito. E tem um detalhe, a gente queria mostrar a sua rede social aí. Ah, tinha legal. Um vídeo legal. que a gente queria mostrar, não era? É, isso mesmo. Isso mesmo. Dá pra colocar aí, Catriel, por favor? Pode ir no da Nels, tá, Catriel? Aproveitando, inclusive, o vídeo que eu vou... se clicar ali, ó. Nels Desenvolvimento. Olha lá, olha que foto bonita ali, ó. Você viu, eu tô chique, lá, né? Tá vendo? Isso aqui é só pra vocês. Olha que legal, cara. Você gostei da... Já tá divulgando ali essa negócio imersão. Inteligente. Legal. Pode descer um pouco aí, Catriel? Eu quero mostrar o vídeo de... Deixa eu ver onde que ele vai estar ali. Não pode descer um pouco mais. Para as pessoas verem a cara dos nossos eventos, como que eles são. Pode descer. E também essa é a última turma do curso. Muita gente entrou. Que legal. Não sei se vai dar tempo, mas dá pra gente mostrar um outro vídeo bem legal aí também. Tá à disposição aqui. Fica tranquilo. Não tá ótimo. Pode subir um pouco. Deixa eu ver se passou dele. Eu acho que passou. Rapidinho. E um Instagram bonito, hein? Bem feito. Isso aí é o trabalho da Isabela, que trabalha com a gente lá. Tem feito um bom trabalho. Parabéns pra Isabela lá também. Deixa eu ver se passou, cara. Eu não tô achando o vídeo. Não, tá pra baixo, porque essa aí já é a turma. É um desses aí. Vai mais devagar pra eu ver se eu acho. Não foi antes de Maceió. Esse evento de Maceió foi antes. Pode descer antes desse vídeo quando eu tô com a... Legal que vocês atingem todo o Brasil, né? Hoje a gente atinge o Brasil todo. Foi antes desse. Não, acho que foi antes mesmo, cara. Eu achei que tivesse... Eu que te falei errado. Vai descendo aí. Olha, ó. Pode parar aí, ó. Encontros empresariais. Isso, pode subir ali um pouco. Porque ali foi o dia do evento. O evento que a gente fez lá em Barbacena, Minas, né? 11 de julho. É um pouco pra cima. Tá ali, do lado dessa moça aí. Isso, ó. Do outro lado. Isso. Esse vídeo aí
É um vídeo do último evento que a gente fez, para o pessoal um pouco sentir como que é a cara do evento. Acho isso legal. Legal. Pode abrir aí. A gente gosta de fazer uns eventos bem bonitos, bem agradáveis. Bonito, muito bem feito, hein? Eu sou o Felipe, na frente da NEOS hoje, e estou muito feliz com o nosso terceiro encontro de lideranças empresariais, dessa vez em Barbacena. Sempre ótimo esse evento, porque é um momento de renovar conhecimento, fazer networking, conhecer as pessoas, estar próximo dos clientes. Isso é outra coisa legal, network, né? Ah, muito bom. A troca de aprendizagem ali é troca de experiência. Você fizer uma brincadeira com a Matrix ali, ó. Legal. Foi super legal, super dentro do que a gente esperava. Espero que vocês aproveitem, que tenha sido muito enriquecedor para vocês. Obrigada. Boa. Ótimo. E aí, Guto, aproveitando quando ele foi descendo, pode descer aí um pouco? Não, perdão, é subir. Falei o contrário. Tem um vídeo... Antes de abrir, você só explicar esse vídeo. Isso que tem essa moça aqui com uma... De cima, isso. O que acontece? Eu falei aqui muito sobre ciência, porque eu acredito muito que a ciência, não só pelas pesquisas que nos trazem conhecimento ali, mas principalmente porque a gente criou a partir disso métodos e ferramentas que não precisa ser o Felipe, né? Uhum. Acho que isso que é legal da ciência. Ele vai para o mundo, né? Exato. Porque assim, eu posso criar uma baita de uma injeção legal. Se ela estiver baseada no Felipe, você não consegue replicar. Mas se ela estiver baseada em ciência, você consegue pegar tudo aquilo e fazer exatamente igual. E isso, para mim, é uma coisa muito legal. E eu sempre falo que... Por que pra gente isso pegou muito, essa ideia? Porque pra gente, a gente sempre quis isso. Fazer algo que fosse replicável. Uma empresa... Vocês vão ver ali, por exemplo, uma indústria, um varejo. Então, só que, ao mesmo tempo... Você já viu, né? Eu sou apaixonado pelo tema, falei isso desde o início. E para mim a maior validação disso é quando o cliente fala. Quando a gente fala assim, olha, funcionou, é legal para mim. E aí esse vídeo é exatamente isso, os nossos clientes falando ali um pouco de como foi a experiência com eles. Antes de você começar até o vídeo, Catriel, eu vou falar, muita coisa que você falou aqui tá funcionando para mim aqui, a cabeça tá trabalhando. Ah, que bom. Eu tô olhando para você aqui, que devia estar com o meu bloquinho de anotação aqui, porque que legal. valeu muito a pena, Felipe. É por isso que eu brinquei da Matrix, que eu falo assim, que qual que é a saída da Matrix que a gente brinca? É aquilo que eu falei lá no início, que o principal não é a ferramenta, é treinar esse olhar. Uhum. Se eu parar de olhar para as pessoas, porque elas não querem, que é normal, e é o dia a dia a gente fala assim mesmo. Porque elas são desmotivadas, porque as pessoas não querem saber nada, eu nunca consigo mudar. Uhum. Se eu sair desse olhar e olhar, olha, qual aspecto do meu ambiente está provocando isso, aí eu mudo tudo, Perfeito. mudo o jogo. E aí um pouco do pessoal que passou por essa mudança, por essa experiência. ANEELS, em busca de melhoria. Meu nome é Sâmia. Nós fomos atrás da ANEELS em busca de melhoria para as nossas pessoas, para os nossos colaboradores, para os nossos processos também como consequência. Meu nome é Lúcio Barbosa, sou diretor do Santíssimo Resort. Hoje a gente Lá onde tem vai ser o aqui evento. em torno de 230 funcionários. Olá, meu nome é Marcelo Coutinho, sou diretor de operações da João Lombardi S.A. Contratamos a ANEELS para nos ajudar a resolver um problema em uma de nossas operações, que é o Burger King, onde a gente tinha um elevado problema de fixação de colaboradores, desenvolvimento de colaboradores, e a rotatividade estava muito alta. E a gente tava procuramos a falando. ANEELS para tentar diminuir o turnover de funcionários. A gente nem estava em momento de preventivo, a gente estava no momento de corretivo. A gente estava numa situação onde estava tudo pegando fogo, nossa rotatividade estava muito alta, nós tínhamos vários processos que estavam furados, e o Felipe trouxe pra gente soluções que eu falava assim, gente, será que vai ter jeito? Ele falou, calma que vai tudo se acertar. E a partir daí foi uma constante evolução, desde a relação de diretoria, aqui sendo uma empresa familiar, gerentes, com relação aos funcionários. E a gente conseguiu evoluir bastante e ter uma relação excelente com eles. Nós contratamos a ANEELS para um trabalho que está dando resultado, já estamos há 4, 6 meses juntos. Também começamos a implantar alguns sistemas de avaliação, umas métricas que estão bem interessantes, e a gente acredita que o resultado ele já começou a vir, ele vai ficar bem consolidado, e
E realmente a gente está muito satisfeito com o trabalho. E eu falo que hoje a melhoria que a Anels trouxe para a empresa é muito mais do que pessoas, um projeto que envolve processos e pessoas. Hoje a gente tem setores super estruturados. Por isso a gente indica bastante a Anels. Acredito que a gente vai ter uma longa parceria com a Anels aí por um bom e longo tempo. Eu só tenho a agradecer. Um beijo, até a próxima. Oi, gente. Meu nome Perfeito. É E é Muito gostoso legal. ouvir isso, Nossa, né? ouvi, cara. Isso Pra gente fechar, vê se eu consigo achar um vídeo ali, porque ele tá mais gravadinho, bonitinho, digamos assim. Mas eu falo assim, um dos vídeos que mais me emociona, de vez em quando eu até volto. Pode até ser no meu mesmo, ou no da Anels, tá nos dois, tá? Porque um cliente nosso, ele me mandou um áudio, e aí depois a gente fez o vídeo a partir do áudio dele, porque eu falei assim, posso fazer? Ele chama Conrado. Eu tava com ele ontem ele tava em São Paulo aqui, eles são da Caflora, eles têm uma operação aqui também de pisos de madeira, inclusive, pode ter relação lá com o seu mercado, de alto padrão. E, cara, ele mandou um áudio extremamente emocionado. Falou, cara, foi muito legal. E isso, eu sempre quando... Sabe aqueles dias que você tá meio desanimado? Eu falo, cara, deixa eu ouvir o Conrado. Tô no caminho certo. Pode descer um pouco mais? Tem um pouco mais de... Isso, pode descer aí. Um pouco antes disso. Deixa eu ver se... O dele vai ser fácil de achar, porque é bem específico. Pode voltar um pouco mais. E essa validação é de extrema importância? Não. Pra mim, Hugo, tem uma coisa que a gente trabalha muito, que é geração de valor. Pode descer um pouco mais. É esse aqui, ó. Esse aqui. Eu falo assim, por que eu gosto disso? Eu falo assim, ó, é por isso que a Anels existe. É por isso aqui. É essa mudança que a gente quer fazer. Show. Isso. Todo aquele processo que a gente começou, né? Esse processo específico agora, veio para convergir a isso, né, cara? Que maneiro, né? Reestruturação de pessoal, nova cultura, todo mundo engajado, e aí desenhando o organograma certinho, mexendo as cadeiras. Muito bacana para convergir a isso que a gente apresentou hoje, né? Então pode-se dizer agora que foi uma virada de chave, daqui para frente é uma outra etapa, né, cara? Muito massa, viu? E te agradecer mesmo, tá? De verdade. Tá emocionada, Tela? Tá, não. Desde que vocês entraram lá. O vídeo é emocionado, ele tá extremamente emocionado. Muito massa. Você tá aí também emocionado. Fico emocionado toda vez que eu ouço. Cabeça de todo mundo, processo difícil de entender, de passar, de pra lá pra cá, de desenvolvimento mesmo, mas do caralho, velho. Agora parece que tá mais calmo, mais certo e vai fluir com certeza melhor a empresa, velho, tá, cara? Tá? É importantíssimo o trabalho de vocês e muito bem feito. Obrigado, viu, velho? Obrigado mesmo. Abraço. Chorão igual eu de vez em quando. Os homens são mais chorões que a Sammy, que a Cioli. Mas eu falo assim, por que esse vídeo ele me emociona muito toda vez que eu ouço? E, como eu falei, quando eu tô meio desanimado, eu ouço. Porque eu falo assim, cara, é por isso. Assim, a empresa existe por isso. É claro que todo mundo quer ganhar dinheiro e isso faz parte de qualquer negócio. Mas, porque teve um dia que meu filho perguntou assim, ô papai, por que você abriu uma empresa de consultoria? Ele não falou consultoria, ele falou dentro do que ele entendia lá. Ele falou assim, por que você abriu uma empresa que ajuda outras empresas? Por que você não abriu um supermercado? Ou ele me perguntou esses dias. Ou um restaurante. Isso é mais fácil, você não precisava estar tão envolvido, contrataria uma pessoa para ficar lá, olha, 8 anos, é porque eu tinha explicado um pouco disso para ele antes. Aí eu falei com ele, seu filho, talvez sim, talvez fosse mais fácil. Mas eu abri empresa porque eu coloquei para mim essa missão de transformar empresas e a melhor forma de fazer isso é criar uma empresa que consiga replicar isso, né? Uhum. Que aí não é só o Felipe, tem toda a equipe fazendo isso em várias empresas. E eu falo que esse vídeo me emociona muito porque é o cliente falando, cara, transformou mesmo. E não foi... Os outros vídeos a gente gravou, tava bonitinho, né? Esse não, ele me mandou um áudio, cara, depois de uma apresentação que a gente tinha feito, onde ele entendeu, falou, nossa... Aí ele me mandou um áudio espontâneo, eu falei, esse é o melhor retorno, né, Guto? Quando o cliente fala, cara, ajudou mesmo, tá transformando... Aí eu falei com ele, eu vou precisar transformar isso num vídeo e postar. Posso? Aí ele deixou. Grande parceiro. Então, me emociona por isso, porque ali mostra que nós temos conseguido cada vez mais cumprir o nosso propósito, que é, de fato, transformar as empresas e prepará-las para um próximo patamar de crescimento. E realmente não tem como não se emocionar com isso, né, Guto? Perfeito, meu amigo. Olha, parabéns, viu? Parabéns, obrigado, fico muito feliz. No vídeo a gente sente até... a voz embargada dele. É uma empresa grande, não é uma empresa pequena, né? Sim, é uma indústria. É uma indústria, o cara tá ali e você conseguiu amenizar uma dor que ele tinha ali, que é uma dor gigante que a maioria dos empresários tem. Sim.
Então, ó, pra você que tá assistindo aí, acompanhando o nosso podcast, ou que vai estar assistindo depois, que vai estar gravado aí no YouTube pra vocês, aproveita quem estiver seguindo aí a gente, já se inscreve no canal, toca no sininho aí pra acompanhar os próximos episódios aí, tá bom? Mas olha, pra você que tá assistindo aí agora ou vai assistir depois, conversa com o Felipe. Garanto que ele tem bastante coisa boa pra trazer, porque aqui, já nos bastidores, na hora que a gente tava conversando ali, o Felipe conseguiu trazer muita coisa pra mim ali sem perceber. Mas eu fiz algumas perguntas pra ele investigativas, vamos colocar assim, e ele me trouxe a luz pra muitas coisas. Então eu acho que é bem legal, tá? Ótimo. Acho que é bem legal. Como eu te falei, adoro conversar sobre isso. Por mim, foi um prazer estar aqui. Porque, como eu te falei, né, a gente foi brincando aqui, eu fui te mostrando que tem uma forma de mudar a visão, que isso muda o jogo. O resto é técnica e ferramenta, mas mudar a visão muda o jogo. E isso se tornou um propósito, né, de vida, que faz parte da ANEEL, mas várias outras frentes que eu vou fazer é para isso. Por isso que eu gosto de todas as vezes que tem essa possibilidade, conversar. Seja igual aqui, como nós estamos fazendo uma conversa pública, né, várias pessoas vão assistir depois, ou às vezes mesmo numa mesa de bar, se a pessoa puxar o assunto, eu quero mostrar para ela que existe forma de enxergar diferente. Então, para mim, quero te agradecer por esse espaço, pela conversa, foi ótimo. Tenho certeza que esse momento vai ficar marcado para mim como um momento muito agradável e feliz. Eu que agradeço e te parabenizo. Obrigado. De verdade, obrigado mesmo, Obrigado. Felipe. Te parabenizo aí pelo trabalho que você tem feito, porque tá aí, ó. Nada melhor que a prova social. É dizendo. melhor, né, cara? Quando o cliente fala, porque às vezes a gente fala ou a gente acredita, a gente fica envolvido na nossa própria crença, né? Na nossa própria fé. E para mim a validação é o cliente. Se o cliente falou assim, cara, realmente fez sentido para mim, mudou, aí a gente sabe que tá no caminho certo. Tá no caminho certo. Quer deixar uma mensagem pro pessoal lá da tua equipe? Ó, cara, a principal mensagem para minha equipe, que eu tenho falado isso muito com eles, é: nós já sabemos o caminho, nós já validamos as ferramentas, de agora para frente o crescimento é muito grande. E todos estão com a gente nesse crescimento. Maravilha, maravilha. Felipe, muito obrigado mais uma vez pela presença aí. Obrigado. Te agradeço Felicidade mesmo. para você. Sucesso nos negócios também. 1h30 de bate-papo. Deu quanto tempo aí? 1h45 de bate-papo. Vai embora, tá vendo, Felipe? Falei já pra fica a você tarde que inteira. ir embora. Que senão, se deixar, a gente vai ficar até 8 horas da noite aqui. Pede Batendo um café, papo. uma cerveja e pronto. Não, melhor a cerveja. Essa hora, sexta-feira, melhor a cerveja. Mas, Felipe, as portas do podcast estão abertas para você quando você quiser vir vai ser muito novamente, tá? Se você precisar de alguma coisa, pode contar com a gente. Tem eu aqui, tem o Catriel ali, tem o Pedro Bexiga também, que é um cara parceirão nosso, que é o legal. dono do estúdio aqui. Cara 100%. A Carol, a filha dele também, excepcional. Então conta com a gente aí, se você precisar. Ótimo, Tá já bom? conta. Conta com a gente também, que precisar. Estou à disposição. Eu também, a equipe, tenho certeza que sim também. Te Tá bom? agradeço demais. Deixar um abraço para todos que estão assistindo aí, que vão assistir mais para frente. Segue a gente no Instagram, Pode Transformar o ponto oficial, tá? Pode Transformar ponto oficial. O Felipe tá seguindo lá, quem estiver seguindo o Felipe também, é só procurar lá Já na tá ali. lupinha, tá fácil achar. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Galera, muito obrigado, forte abraço, até a próxima semana, tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau.